É verdade. Então agora já que está todo mundo de acordo, está todo mundo sendo gravado. Depois eu vou mandar isso para a CPI qualquer. Então, cuidado com o que vocês falam aí, hein? A partir de agora. Bom, então vamos lá para a nossa aula de hoje, que é relacionada ao Midjourney para os nossos amigos arquitetos. Beleza. Então vamos voltar àquela pergunta da outra vez. Quem conhece o Midjourney já mexeu no Midjourney? Não, Você já tem Eu tentei, mas não acesso? deu ouvi nada falar, certo. claro. Nunca tinha ouvido falar. Vocês que já mexeram com a Arnaldo e tal, vocês têm acesso? Vocês têm o Midjourney? Tal? Acho que até baixei, desbaixei, desloguei, fiquei então eu vou ensinar a fazer a inscrição. É gratuito ou tem uma parte paga, tem uma parte gratuita? Como é que é o esquema dele? Então, ele era gratuito até um tempo atrás, mas na verdade assim, era uma gratuidade inútil, porque a gratuidade era assim, você permitia fazer 25 imagens por mês. Mas 25 imagens por mês não é nada, porque para eu chegar numa imagem, eu tenho que fazer 40 para chegar na que eu quero. Então, não é uma imagem concluída, por ver. Não. A imagem é concluída, mas às vezes eu quero que ela seja de um determinado jeito e ele não faz o que está na minha cabeça, ele faz o que está na cabeça dele. Aí eu tenho que... Fala, essa não serve, não compute. Eu tenho que aproximar. Essa é a imagem não computável. Não computável, descarga. Lá no ático, né? Mas vamos lá. Vocês vão entender. Vocês estão vendo a tela aqui, né? Sim. Tá. Então vamos aqui, vocês vão entender como é que ele funciona também, né? Então vamos lá. Então o que é o Midjourney, né? Vamos lá. É essa ferramenta de inteligência artificial, né? Que serve para reproduzir as imagens de alta qualidade a partir de descrições de texto. E utiliza tecnologias avançadas de processamento de imagem em altíssima velocidade em tempo real. Realmente você fica olhando, em 2 minutos a imagem está pronta. É impressionante, né? E como que ele funciona? Basicamente, né, ele utiliza esses algoritmos de aprendizado, tal, que é justamente para interpretar os comandos de texto para criar as imagens, e elas podem ser em diversos estilos. Pode ser artístico, pode ser como fotografia, pode ser como desenho, pode ser baseado em alguma referência, enfim, ele tem várias formas de desenvolver essa imagem, né? E a partir de comandos que você dá uma descrição, e você também pode aprimorar o prompt com algumas outras informações, alguns comandos, que é justamente para você conseguir a imagem que você imagina, né? Então, Luizão, desculpa te interromper. Diga. Então, ele só se baseia por texto. Se eu coloco, que nem a gente falou da outra vez, daquele software lá, de aplicativo, eu não consigo jogar uma imagem e falar para ele trabalhar em cima da imagem. Ele vai ser só em cima da descrição que eu passar para ele. Não. Você pode colocar uma imagem. Eu falei que você pode fazer um texto, pode colocar uma imagem. Não tinha percebido. Você pode fazer, você pode imputar algumas outras informações. Quer dizer, basicamente é texto, só texto, imagem com texto e os parâmetros, que é para melhorar o final da imagem, né? E diferentemente do ChatGPT, ele funciona de forma colaborativa, ou seja, todo mundo está trabalhando nele desde, acho que agosto do ano passado, então ele está aprimorando o conhecimento dos desenhos, da criação dele, entendeu? Então, por exemplo, eu até fiz um exemplo aqui para mostrar para vocês. Isso aqui esse aqui é o prompt das 2 imagens. Essa do lado esquerdo eu fiz em agosto de 22. Eu coloquei futebol player em Duna. Ele desenhou isso aqui, que quase não tem perna, não tem braço, é uma coisa muito estranha, né? E na semana passada eu pedi o mesmo prompt e ele desenhou essa pessoa, que é um jogador, que é uma pessoa humana, com braço, perna, dedos, uma bola. Então, assim, em quase um ano, ele passou disso para isso aqui, a mesma informação. Ele era uma criança que desenhava uma casinha, agora ele aprendeu a desenhar. Ele aprendeu a desenhar, e isso é com toda a informação que todo mundo está desenhando ao mesmo tempo. O mundo todo, ao mesmo tempo, desenhando, ele está cada vez melhor na interpretação dos prompts, né? Essa aqui também foi outra que eu fiz também em agosto do ano passado. Era uma mulher bonita vestida de bruxa, vestido de bruxa. Ele desenhou isso aqui, não tinha rosto,
né? Era uma coisa Eu meio achei que ele ia amorfa, colocar Julia Roberts, Pretty Woman, tal. num fundo estranho, e isso ele desenhou também a semana passada, né? Ele até deu close no rosto, porque agora ele capricha muito no rosto, ele foi esperto e deu um close no rosto, né? Mas é muito diferente o que ele desenhava há um ano e o que ele desenha agora. E isso foi aprendizado. Esse realmente ele aprende com tudo que as pessoas colocam lá E de Luiz, informação. só interromper um pouquinho, essa imagem dessa mulher não é uma imagem de uma foto de uma mulher existente. Não, Ela também é simplesmente toda inventada. é isso aqui. Essas 6 palavras aqui dão isso aqui. Tá, entendi. Não tem absolutamente nenhuma imagem. Ô, Luizão, as Oi. duas imagens, tu não pediu nada sobre ser realista ou Nada. ser Não, eu digitei exatamente isso aqui. absolutamente. Lá em cima. Eu digitei o que está aqui em cima, porque como foi no começo, eu nem sabia que tinha todas aquelas outras opções. Então, eu digitei isso em agosto do ano passado e digitei isso semana passada. Deu isso e deu isso. Uhum. E, Luizão, você acha que se, por exemplo, eu colocar essa mesma frase no prompt, eu não tenho nenhum histórico no Midjourney. Ele vai fazer o mesmo desenho, ele vai fazer um desenho outro. Não, ele vai fazer outro desenho, porque se eu colocar agora, ele vai desenhar outra coisa, inclusive. Eu posso fazer isso agora, quando a gente acessar lá, eu vou botar essa frase e ele vai desenhar outra coisa. Ele nunca desenha a mesma coisa. Ele não é um banco de imagens, né? Não, Ele é não é um banco de imagens. processo de desenvolvimento. Exatamente. Por isso que eu falei lá atrás, e aí eu vou explicar depois com imagens, né? Por que não dá para, por exemplo, renderizar um projeto? Porque ele primeiro que ele não vai conseguir. Você vai até botar uma vista em 3D do projeto, ele vai desenhar o que ele acha em cima daquele 3D. Ele não vai respeitar todas as paredes, nem todas as janelas. E se você pedir para ele melhorar, provavelmente vai sair outra coisa. Então ele não consegue fazer isso porque você não consegue Como prever. assim melhorar e sair outra coisa? Não tô Você não entendendo. consegue prever exatamente o que ele vai fazer no passo seguinte, entendeu? Tem Ele faz o ferramentas. que ele quer, não o que você está imaginando. Exatamente. Mas assim, tem formas de minimizar isso. Mas assim, ser perfeito ele não faz. Mas é porque ele não é para ser assim. Ele é para ser. Ele cria. Ele não copia. Entendeu? Se Ele tu pedir inventa. de novo a mesma imagem, ele vai fazer outra diferente também. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz, por exemplo, aquela imagem da cozinha que eu mostrei para vocês na semana passada. Eu vou mostrar a sequência para chegar naquela imagem. E outras imagens que eu fiz, para vocês entenderem como é que é o processo de construção quando eu quero que ele chegue no objetivo. Porque isso aqui, para mim, por exemplo, tá ótimo. Eu pedi a mulher vestida de bruxa. Isso tá perfeito. Se eu precisasse disso aqui, tá ótimo. Qual que é o parâmetro que eu tenho? Nenhum. Isso aqui para mim tá perfeito. Agora, se eu quisesse uma coisa muito específica, aí eu tenho que ficar dando muitos comandos e aí gerar várias imagens para chegar no aprimoramento que eu quero. Entendeu? Para chegar no mais próximo, que é o que eu imaginei. Né? Então, isso aqui é bastante complicado. Mas assim, complicado. Eu estou aqui imaginando, desculpa, Luísa, de novo. Diga. Bom, pegando ilustração, se eu escrever um livro e quiser fazer toda a parte de ilustração do livro baseado nisso, como é que será o direito autoral dessas imagens? Como é que isso... Será que tem alguma legislação, alguma coisa? Porque quem produziu foi o Midjourney, tem que pagar o direito autoral pro aplicativo? Como é que é a produção disso? Eu cheguei a ver uma vez sobre isso, mas assim, é que você que deu o comando, né? Então você que imaginou aquilo e ele executou, né? Então assim, ele sozinho não faz nada, então você tem que mandar ele fazer, né? Então a ideia é sua. Ele é ferramenta, né? Ele é Você ferramenta, o autor. exatamente. Ele é ferramenta, então a criação é sua. Então, Mas vamos fala sobre direito autoral das imagens que a gente tenha sobre as imagens produzidas por ele também não, né? Não tem. Mas eu vi uma vez alguém falando sobre isso, mas eu lembro que era isso, é que ele não cria, então assim, não é dele nem dos criadores dele, é realmente da pessoa que fez o prompt. E vocês vão ver que tem prompts muito detalhistas, então assim, é realmente uma coisa que é a pessoa que está fazendo aqui do lado, né, do lado de cá. Não é ele que está fazendo do lado de lá, né? Ele é a ferramenta, né? Aí eu coloquei aqui essa informação, nem tudo é o que parece, por quê? Sim, exatamente. Porque ele sempre gera as imagens aleatórias, né, muitíssimo boas, baseadas no seu texto. Ou seja, se você quer algo absolutamente específico, é difícil chegar no absolutamente específico. Você tem que fazer, como eu falei, 30, 40, 50 imagens para chegar naquela imagem.
Mas essas 30, 40, 50 imagens que você fez são excelentes, você podia usar qualquer uma. Mas se você quer uma coisa bem específica, você tem que ir até o final desse trabalho de aprimoramento, né? É o funcionamento dele. Ele é a geração de imagens aleatórias, né? Mesmo quando você dá uma informação para ele aprimorar, ele pega, aprimora, mas ele bota lá uns detalhinhos a mais. Diga. É bem parecido com a nossa atividade, né? A gente faz os 40 Exato. estudos maravilhosos para o cliente. Exatamente. Todos eles ele podia usar. E nenhum que a gente faz tem exatamente o que ele pediu da última vez. Sempre um pouco diferente. Exatamente. Bom, agora eu pensei em fazer um passo a passo com vocês para como que vai acessar a ferramenta desde a inscrição, que tem que usar essa plataforma que chama Discord, e o acesso ao Midjourney. Vocês acham legal? Podemos fazer? Sim. Então vamos lá, deixa eu só... Pode ir fazendo aqui junto, né? Eu discordo. Se vocês quiserem, pode. Eu vou mudar de tela aqui, que isso está em outro lugar. Peraí. É que como eu já tenho o meu, eu tive que cadastrar numa outra plataforma para poder conseguir fazer isso junto com vocês. Cadê? O que é esse discord.com? Não, o Discord ele é tipo uma... como é que eu vou dizer assim? Comunidade? O provedor. Ele é um servidor, ele chama de servidor, né? É tipo um WhatsApp imenso que as pessoas usam muito para jogos, para fazer trabalho em equipe externa, sabe? Home office. A gente usa lá no escritório porque a gente tem programador que fica em Minas Gerais, em João Pessoa. Então a gente cria um canal, né? Tipo que é um grupo no WhatsApp. Você cria, mas são canais, você pode criar vários subcanais, e aí as pessoas conversam sobre determinados assuntos dentro dessa ferramenta. Ele é interessante, ele é bem interessante. Tem que aqui fala para baixar o aplicativo ou dá para rodar? Dá para abrir com o navegador, já vi aqui. É a mesma dúvida minha. Vocês vão ver como é que ele funciona. Estão vendo aí, né? Estão enxergando aí, né? Sim. Tá legal. Então vamos lá. Eu vou fazer login, na verdade eu vou não fazer login, eu vou registrar, né? Então você precisa colocar uma conta, né? Você vai botar o nome que vai ser exibido, vai botar o nome de usuário, deixa eu ver se ele sugeriu alguma coisa, acho que sugeriu o mesmo nome. Vou botar uma senha. Mas esse é o Discord ou o Midjourney ou eles são a mesma pessoa? Primeiro o Discord, eu tenho que primeiro instalar o Discord para depois instalar o Midjourney. Você consegue entrar no Midjourney através de outra plataforma sem ser o Discord? Talvez, mas não sei dizer. É que usualmente é por aqui que se utiliza. Bom, vocês estão seguindo aí, né? Você tem que fazer um cadastro básico, tá? Aí eu vou mandar aqui para frente. Se eu sou um ser humano, por favor, Você é um ser humaninho? clique no panda, clique no panda. É muito bom. Clique no panda. Clique no panda é ótimo. Aí eu vou verificar o e-mail, decretando lá o formulário. Será que essas imagens do Panda foram criadas pelo Midjourney? Hein? Verificar e-mail. Você concorda, Discord? Eu concordo no Discord. Essa é uma pergunta boa para o chat GPT, né, Arnaldo? Eu abri o meu e-mail. Estou fazendo a verificação do e-mail. Discord. Os pandas vão aparecer de novo. Pronto, agora eu vou entrar no Discord. Eu vou entrar na plataforma do Discord. Você é humano ou você é um panda? Eu não vou criar nenhum servidor. Pronto, este aqui é o Discord, tá? Aqui, assim, se eu quisesse criar, por exemplo, um canal, eu criaria um canal para poder compartilhar com vocês. Oi? Só uma coisa ali, então não era preciso pegar nenhum servidor. Aquela janela inicial que você apagou, não precisa, né? Não precisa. É só se eu quisesse criar um servidor para mim. Porque assim, eu posso fazer ele rodar dentro do meu servidor. Eu uso ele na plataforma do Discord mundial. Tá. Se eu quisesse que ele rodasse dentro do meu servidor, e sim, no caso aqui que a gente usa no escritório, a gente tem o servidor da empresa. Então, as conversas são só entre nós, ninguém enxerga, né?
Então, Entendi. você pode criar esses servidores e tal, né? Beleza. Aí eu tenho que vir aqui na... Aqui, Midjourney, achei aqui. Tá aqui, a comunidade do Midjourney. Bem-vindo ao Midjourney, tal, vocês dão uma olhadinha. Tá, pronto. Agora ele entrou na comunidade. Quando ele aparece esse barquinho aqui, é porque eu estou agora com o Midjourney dentro da minha plataforma do Discord. Na verdade, não era o canal, eu só tinha que entrar nessa plataforma. Eu tinha que entrar no canal do Midjourney, que está aqui. E aí, dentro do canal do Midjourney, tem milhares de canais, né, que você pode usar para poder criar o seu trabalho, né? Como eu estava explicando aí para o pessoal, não sei se o Mário pegou essa parte, o Midjourney hoje ele é pago, né? A parte que era grátis antigamente, que tinha, você podia fazer 25 imagens por mês. Então isso não compensava, não significava nada, né? E para você acessar ele hoje, você paga $10 por mês para você ter acesso ao Midjourney. E é internacional, vai no cartão de crédito e cobra É isso, funcional. isso, $10 é tranquilinho. Dá para desenhar 200 mil imagens, é uma coisa absurda. Enfim, aí eu vou. Então você chega nesse ponto aqui, aí se eu começar a descrever qualquer coisa aqui, ele vai pedir para eu fazer o cadastro, vai pedir para eu comprar o plano, né? Ele vai querer que eu abra uma conta, e aí eu vou ter que entrar e pagar. Quanto é? É $10 por mês, né? Isso aqui eu estou entrando É o agora preço dentro dele. Você está entrando do na azulzinho do Instagram. É o quê? É o preço do negocinho azul do Instagram, mais ou menos. Tipo, aqui, ó, tá vendo? Plano básico, se você pagar anualmente, ou se você pagar mensalmente, é $10 por mês. Tá vendo? Esse é o plano básico, que é o que eu uso também. Mas agora eu vou sair daqui e vou entrar na minha conta, não vou pagar outra conta, né? Então eu vou mudar agora para minha tela, né? Então, agora eu vou voltar aqui e pegar a minha tela que eu já tenho aberta. Vamos voltar então para o Midjourney. Bom, deu para entender como é que é o acesso, né? Vai ficar gravado aqui, vocês podem olhar depois, né? E aí eu esqueci onde é que entrava, mas depois a gente acessou. Então, Vai editar esse vídeo para cortar aquela parte, Luiz. eu vou fazer só um pedacinho aqui. Então, eu fiz criar conta, acessar o servidor. E aí, quando a gente entra no servidor do Midjourney, você tem que escolher uma sala onde você vai começar a criar. Geralmente eu uso a sala Newbie, mas você pode usar na General. A General é que vai todo mundo lá. Então, a Newbie ela é menos concorrida. Eu vou entrar aqui no meu Discord para vocês entenderem. Você pode criar alguma ou não? Tem que ser nessa? Não, você pode criar alguma. É que eu uso na genérica, porque tem algumas vantagens de fazer na genérica. É que, por exemplo, você vê todo mundo criando, então isso também ajuda você a ter ideias. Então, por exemplo, aqui eu tô na Newbies 139, né? Que é a que eu uso normalmente. Então, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é todo o pessoal que está fazendo lá, porque todo mundo está fazendo simultâneo, tá vendo? São as imagens que estão sendo criadas nesse momento pelas pessoas, né? Qualquer coisa, né? Então, vamos lá aqui. Para começar a brincadeira, né? Vamos usar mãos à massa aqui. Como é que a gente vai usar o Midjourney? Então, o comando ele é basicamente isso aqui, /imagine, e aí tem o prompt do lado. O prompt a gente tem 3 partes de prompt. Tem a primeira parte que é uma imagem, se a gente quiser botar uma imagem. A segunda é a descrição em texto, e tem que ser em inglês, porque é melhor ser em inglês. Pode até escrever em português, mas eu acho que ele não entende português. É melhor ser em inglês. Então, é essencial. E no final do prompt você vai colocar alguns parâmetros que você pode aprimorar a imagem, né? Então eu vou pegar aquela imagem que eu fiz lá, que é a Pretty Woman Witch in Black Dress, eu vou ver o que vai acontecer se eu fizer agora. Vamos lá. Então eu vou digitar Imagine. Aí ele abre ali aquela telinha preta, prompt. Aí eu vou botar lá de novo. Pretty Woman Witch in Black Dress. Dou Enter e ele vai começar a fazer.
Então ele está lá pensando, ó, já começou a fazer. Ó. Ele sempre faz 4 imagens, tá vendo? O resultado é sempre em 4 imagens. Então ele começa a desenvolver, está desenhando. Ó. Aí vai dando a porcentagem, ó, 78, daqui a pouco ele já acaba. Quando ele acaba, ele joga para a última, para o post mais recente. Aqui como se fosse um... E, Luizão, esse desenho que aparece ali embaixo, Zelda e Link, é alguém que está fazendo, enquanto está fazendo o seu, a gente também vê o que outra pessoa está produzindo. Isso, a gente está vendo que todo mundo está fazendo simultaneamente. Então, olha só o que ele desenhou aqui. Tá vendo? É completamente diferente, quer dizer, é parecido, mas é diferente. Não é a mesma pessoa, né? Tem outras poses, tem outros detalhes, né? Mas todas atendem ao prompt, é isso. Oi? Todas atendem ao prompt. Sim, todas atendem ao prompt. O básico do prompt está aqui, né? A mulher bonita de bruxa vestida de preto, está aqui. O resto ele cria. Agora pode pôr uma mulher bonita não brega, porque tá meio brega. Assim, tá? Aí são bonita relativo. São as avaliações que a gente pode ir mexendo e aprimorando. Aí, como que ele funciona basicamente agora para eu pegar essas 4 imagens, eu quero trabalhar com essas imagens, né? Eu coloquei aqui do lado também uma formulinha aqui para a gente ver. Então, ele cria 4 imagens, A1, A2, A3, A4, nesta sequência, que é para eu poder trabalhar, e, por exemplo, se eu quiser criar variações de uma das imagens que eu achei mais interessante, ou se eu não gostei de nenhuma, eu mando refazer as imagens, ou se eu gostei de alguma, eu peço para ele gerar imagens em alta. Então, como vocês podem ver aqui, esses botões, né, significam, em relação a 1, 2, 3 e 4, que eu posso pegar, por exemplo, eu gostei da imagem 2, mas eu quero um pouco diferente. Então, eu peço para ele fazer uma variação, que é o Faz V. que nem o cliente, a imagem 2 com a cara da 3, o chapéu da 4, a abóbora da 1, aí fica uma merda. Então, eu pedi para ele fazer uma variação da 2. Aí ele vai começar a desenhar aqui, ó. Tá começando a desenhar aqui. Então ele vai se basear nesta daqui, então ela vai ser mais parecida com essa do que com essa. Mas ele vai gerar 4 a partir dessa. Tá. E essas imagens têm uma resolução baixa ainda, né? São pequenas. Tem, depois você, no final você manda fazer o salvamento em alta resolução. Ok. O Arnaldo, e o cliente ainda diria assim, eu esqueci que eu queria com vassoura. Mas dá para fazer igual do Cobra? E verde, só da Wicked. Verde. Dá para fazer igual do Cobra? Dá para fazer igual do Cobra. Por exemplo, olha só, olha que interessante. Qual que era o detalhe que tinha naquela foto? A abóbora. Então, todas têm a abóbora, todas têm esse cabelo esvoaçante e tal, só que são 4 versões diferentes daquela. Nenhuma é exatamente essa, mas são baseadas naquela, né? Então ele trabalha assim, por aprimoramento. Você, gostei, legal, acho que essa aqui... Agora, por que a mulher bonita é jovem e branca? Ela é racista, né? Porque eles falam, coloque um CEO. Não, mas aí... Falam que ele nunca põe preto. Não, mas ele está indo na maioria, até aí você tem que falar que você quer exatamente. velha e... Você 11 milhões de pessoas escreveu assim... Ele está indo pelo padrão. Mas ninguém escreveu que era branca. Mas aí você tem que escrever que é preta. Outro dia eu estava vendo uma análise dessas, que ele... Aí se a gente falar CEO na África, que aí aparece os caras pretos, entendeu? Pode, mas enfim. Mas se ele vai pela maioria, que até a maioria das pessoas que têm computador são brancas. Os pretos não chegam no computador. Sim, mas ninguém disse mulher bonita branca. Não disse. Nunca ninguém disse. Não disse, mas ele está pegando as referências que tem de imagem no mundo, exatamente. No mundo, então, fudeu. Vamos lá, então vamos tentar fazer uma bruxa... Por isso que você tem que dar... Você tem que falar para ele o que você quer. Oi. Uma coisa assim, como tem um monte de gente trabalhando e o prompt vai subindo, é fácil de você... Ou você tem um lugarzinho onde você vai jogando essas imagens? Como é que é? Sim, depois eu salvo eu tenho um servidor que fica todas as minhas imagens. Depois eu mostro, eu vou jogar lá para cima. Agora eu pedi para ele fazer uma Black Pretty Woman. Vamos ver se ele vai acertar Black Pretty Woman. De Anastácia. Ô Fred, mas sempre que ele termina de gerar as 2 imagens, ele joga para a tua tela ali, né? Esses 4 desenhos que eu já fiz, eles já ficam salvos lá no meu servidor. Eu tenho um canal. Quer dizer, não é um canal, é o site do Midjourney. Eu vou entrar lá para vocês verem. E, Luizão, por exemplo, você pegou agora o mesmo prompt e fez uma alteração. Isso. Então, ele vai fazer em cima da última imagem que...
Não, ele vai fazer do zero. Cada vez que eu começo um prompt do zero, ele esquece tudo que eu fiz. Entendi. Na hora que mudou o prompt, pronto, ele parte para outro. Olha só, ele fez uma mulher negra agora, tá vendo? Mulata, negra, aí. Tá vendo? Tem que dar o comando. O básico dele é branco. E se você quiser assim, pegar e falar assim, eu quero mais negra, mais escura, assim, mais. Você tem que escrever. Daí você vai afinando conforme. E com 60 anos, sei lá, e mais preta. Sim, né? Posso colocar older, elder, enfim, vou colocando. Né? Se você colocar o nome de alguém famoso, tipo Beyoncé. Algumas pessoas famosas ele coloca. E outra coisa, a sensualidade delas também é algo que veio do Midjourney, da base dele. Ele puxou no Pornhub. Porque não estava escrito nada disso. Tá. Como é que escreve? Como é que escreve Oprah mesmo? O-P-R-A-H. Winfrey, assim, né? Isso. Witch. Vou botar ela de bruxa. Uma outra coisa importante. Diferente do ChatGPT, eu não preciso fazer frases, porque ele entende palavras-chave. Então, palavras-chave é que manda. Eu não preciso ficar escrevendo. Tem gente que coloca textos aqui, faz uma historinha, mas não faz muito sentido porque ele não precisa. Não precisa. E tem algumas informações, por exemplo, no caso, se eu dissesse para fazer assim, aquela imagem lá que a mocinha estava lá com as abóboras, se eu quisesse colocar sem abóbora, se eu quisesse colocar pretty black woman, without, sei lá como é que é abóbora, esqueci, pumpkin. Né? Pumpkin. Ele não entende o without, então você tem que botar um parâmetro depois, um comando dizendo no pumpkin. Entendeu? Porque a frase without para ele não significa nada. E não tem como você falar assim, eu quero exatamente aquela imagem sem a abóbora. Não, ele não apaga a abóbora. Apagar a abóbora. Não apaga a abóbora. Beleza. Só no Photoshop. E aí, temos aqui a Oprah, mais ou menos, né? Tá mais parecendo aquela... Diana Ross. Diana Ross, essa aqui tá meio Oprah, né? Não, você tá parecendo aquela outra do... Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, eu falo isso. Tá parecendo a Whoopi Goldberg. Diana Ross. Mas pode ser que ele tenha passado por todas as pessoas que já foram no programa da Oprah e pá, virou a média. É verdade. Parece ali a Janet Jackson. Eu ia falar que é o Michael Jackson, mas Mas aí tem que voltar pro branco. Diana Ross, Whitney Houston e Whoopi Goldberg. A Oprah mesmo não veio. A Oprah não veio, enfim. Ela protegeu o rosto dela de Midjourney. Pode ser. Diga. Esse teu comentário sobre o prompt é bem importante, né? Quer dizer que não adianta a gente querer ficar descrevendo, conversando como com o outro. Não, é só escolher bem a palavra-chave que te interessa. Exatamente. Então, agora eu vou pegar e vou escolher uma aqui para vocês verem a sequência. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar nas mocinhas com abóbora. Vai sim. Então tá. Eu gostei da mocinha número 2. Essa de cima aqui. Então, uma coisa, Luizão, o importante é que ele não apaga nenhuma das suas tentativas anteriores. Isso aqui tá tudo gravado. Tá tudo gravado. Eu vou depois chegar lá, agora vocês vão ver. Então eu vou pedir o upgrade da número 2, o upscale, na verdade. Então ele vai fazer essa imagem número 2 maior. Então eu vou apertar aqui o 1, que é o upscale 2, ele vai começar a gerar lá embaixo, aqui, ó. Já gerou. Pronto. Isso é muito rápido. Aí agora eu tenho um outro menu aqui embaixo, tá vendo? Esse outro menu tem as seguintes variações, que é isso aqui, ó. Eu posso fazer mais alguma variação sobre esta imagem que eu pedi para fazer o upscale, que é uma variação mais forte, mais pesada e uma mais sutil. Então, se eu apertar o Very Strong, ele vai fazer 4 imagens baseadas naquela, só que com diferenças. Se eu fizer o sutil, ele vai pegar 4 imagens baseadas naquela, mas muito semelhantes. É só para fazer alguma coisa e tal. Entendeu? Aí, além disso, eu posso dar um zoom na imagem até 1,5 ou 2, e posso fazer um zoom customizado, que eu acho que é até 4. E se eu quiser também ampliar o tamanho da imagem em relação ao campo da imagem, eu posso fazer essas teclas em azul que vai crescer ou para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. E aí esse botãozinho aqui é para eu abrir o meu drive no Midjourney, que é onde eu tenho as minhas imagens. Então, vamos lá para mostrar como é que funciona isso, né?
Então tá aqui a mocinha, gostei da mocinha, não vou fazer nenhuma variação, mas vamos supor que eu vou usar isso aqui no celular, então eu quero crescer para cima dela, ver o que ele faz. Então ele vai acrescentar um pouco mais de céu ali nessa imagem, né? Então ele vai começar a fazer essa variação aqui. E sempre que você pede uma variação, ele faz 4, né? É o padrão dele sempre fazer quatro coisas. Uhum. E no caso aqui, ele está lá, então ele está construindo mais céu na cabeça dela. Né? Mas você perdeu o resto do corpo dela? Tá aqui, ó, olha só ela aí. Ele pode crescer. Tá. Ele deu uma afastada. Fez um formato tela de celular. E fez um formato melhor e completou o céu, tá vendo? Então, eu fiquei com uma imagem melhor. Eu também posso, nos parâmetros, eu posso especificar o tamanho que eu quero. Eu posso horizontal, o padrão é 1:1. Mas eu posso colocar lá 16:9, que é o padrão de celular, 4:5, eu posso colocar qualquer padrão, ele faz. Uhum. É que isso aqui são os padrões básicos. Uhum. Alguém chamou aqui quem está aqui? Kátia Lully. Kátia Lully. Ó. Quem tá vivo sempre aparece. Kátia Lully, seja bem-vinda. Fala, Kátia. Pessoal, desculpa aí, mas estou na correria geral aqui. Só você. Oh. Tranquilo, estamos aqui. Vamos animar isso, vai! E aqui vocês veem que elas estão absolutamente muito parecidas, né? Tem um ou outro detalhe diferente, né? Aqui voando no céu e tal, tá vendo? Mas a parte de baixo é a mesma, porque ele não mexeu nessa parte de baixo, ele só mexeu. Só retomando, você mandou ele fazer o céu e foi naquele mais sutil ou não? Só mandou o céu? Eu só mandei o céu. Só que quando eu mandei o céu, ele não mexe daqui para baixo, ele só mexe daqui para cima. Entendeu? Entendi. Então, aqui para baixo elas estão iguais. Em cima que tem as variações de céu. Né? Tá? Aí, mas eu vou voltar nela aqui para não perder este menu aqui. Então, ok, gostei dessa imagem, então agora eu vou abrir ela na minha página. Então eu vou sair do Discord, ele vai sair, ele vai abrir uma nova aba e eu vou entrar na minha página do Midjourney. Então, se eu escrevesse no prompt vassoura, ele ia acrescentar uma vassoura naquele desenho, provavelmente? Eu já vou chegar lá. Tá. Achei que você tinha já passado dessa fase. Então, aí esse aqui é o meu ambiente. Né? Então, eu tenho aqui a imagem, né? E aí aqui, se eu pedir para salvar, ela vai salvar. E toda edição que eu tiver que fazer, eu tenho que voltar lá atrás. Ele não faz nenhuma edição aqui na minha página do Midjourney. Aqui é só para eu guardar as imagens. Tá. Então, vamos supor que eu queira ampliar mais, porque eu fiz só o upscale 1 e eu quero fazer aquele zoom mais. Aí eu teria que entrar aqui e pedir para ela abrir no Discord a imagem para eu poder mexer nela aqui, entendeu? Aí eu vou dar um zoom 2 vezes ou customizar o zoom. Então, assim, lá eu não edito, eu sempre edito aqui. Uhum. Aí eu só guardo as minhas imagens, né? E ele guarda todas as imagens. Então eu vou entrar aqui na minha home e vou mostrar aqui todas as imagens que ele fez aqui, ó. Tá vendo? Todos aqueles testes estão aqui. Tá. Tá? Ele tá jogando já na sua. Tá. Ele joga. Eu não perco nenhum desenho que eu fiz. Se eu quiser depois um dia pegar a Oprah aqui, eu tenho ela aqui no salão. E, Luizão, eu entendi que, claro, você pagando não tem limite de imagem, mas vamos supor que eu estou lá, queira o gratuito, não sei se ainda tem o limite de imagens. O que conta como imagem? É cada uma ou cada grupo de 4? Cada prompt. Cada prompt. Cada prompt. Tá. Mas não tem mais a versão gratuita, não está mais disponível. Então tudo bem. E era só 25, como eu falei, só essa brincadeira aqui eu já gastou, fiz 8. Já fez 5. Agora eu entendi. Então, ok. Então vocês entenderam como é que ele funciona. Então, esse aqui é o menu quando eu tenho as 4 imagens. Eu posso fazer variações, ampliação, ou se eu não gostei de uma, eu mando refazer. Isso aqui ele refaz do zero. Ou quando eu chego na minha imagem que eu quero, eu posso ainda fazer alguma variação, maior ou menor. Posso aumentar para os lados, que eu quiser, para cima e para baixo. Eu posso aumentar o tamanho dela, que eu vou dar zoom 1,5, 2 ou 4 no máximo aqui. O customizado vai até 4. E esse botão web é para eu entrar na minha página onde fica tudo guardado, as minhas imagens. Diga, Fred. Luizão,
Então, quando você clicou o botão da web, mesmo se você não tivesse clicado, todas as imagens foram para a sua pasta da sempre web. Estão, é só para eu ir lá. Sempre ficam gravadas. Sempre. Né? Então, assim, para que eu uso, né? Para que serve então, o Midjourney? Então, ele cria essas imagens aleatórias, né? No caso de arquitetura, né, como eu falei para vocês, não dá para renderizar uma planta, mas dá para a gente criar referências, muitas referências de interior, de exterior, né? Eu posso pedir para ele fazer, eu vou mostrar, por exemplo, aquela cozinha que eu fiz aquele dia, né? Por exemplo, tá aqui, ó. Aquela cozinha, eu comecei ela aqui. Eu fiz esse prompt aqui, ó. Uma cozinha moderna, tal, com esse não sei o que azul, com ladrilhos brancos, pia e cooktop, o chão xadrez, candelabros e luz da manhã. Aí ele fez essa imagem aqui. Essas 4 imagens. Ah, eu não gostei. Aí pedi para ele melhorar. Aí eu mudei alguma coisa aqui não, esse aqui eu dei aquele fazer de novo, aí ele me fez um negócio que é lá nas Ilhas Gregas, tá vendo? Ele mudou completamente o negócio e me jogou para a Grécia, né? Aí beleza. Aí isso aqui eu fiz um teste ali, ó. O que ele entende de cozinha? Aí ele fez isso aqui, então eu joguei fora. Volta para o inglês. Aí aqui eu coloquei, então eu quero uma cozinha moderna brasileira. Aí o que ele fez? Ele botou umas palmeiras. Continua na Grécia. Quer dizer, ele botou um mar tropical, botou umas palmeiras, botou umas mangas aqui em cima da mesa, umas laranjas perdidas, tá vendo? Mas já tá ficando esses candelabros aqui horríveis, né? Enfim. Mas aqui eu pedi candelabro, eu tinha que ter feito errado. Eu tinha que ter feito diferente. Aí eu mudei, aí eu comecei a falar Modern Chicken, blá, blá, blá. Aí eu coloquei Modern Light e piso laminado. Aí ele fez isso aqui. Eu fiz outro prompt, né? As mesmas palavras, eu fiz mandei fazer outra coisa. Aí já fez uma coisa muito mais parecida com uma cozinha que você pode apresentar para um cliente como referência, né? Por exemplo. Aí aqui eu pedi para ele aprimorar uma delas. Olha, eu peguei uma delas, acho que foi essa daqui, e pedi para ele aprimorar, ou foi outra aqui, perdão. Acho que foi essa daqui. E aí eu pedi para ele aprimorar 4, ele fez 4 versões daquela. Então todas têm o fogão com a coifa, né? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Todas têm mais ou menos esse enquadramento. Elas estão bem parecidas umas com as outras, embora mostrem coisas bem diferentes, né? Ô, Luizão. Bem parecido. Nenhuma das mudanças foi uma palavra que deu para ele usar como referência para melhorar a sua imagem. Não, mas eu vou chegar lá. Tá. E aqui foi, aí eu pedi para crescer para o lado direito, e aí foi aquela imagem que eu mostrei para vocês, que até da torneira. A torneira quebrou aqui, porque ele não esticou essa torneira. Você até fez certo, mas aqui eu selecionei, porque tinha esse desenho bonito da pia, a torneira estava quebrada, né? Porque a imagem só vinha até o começo da torneira. É essa imagem aqui que eu peguei. Cadê? Passou. Passei? 2. Exatamente. Essa 2 aqui, exatamente. Ele não tinha torneira aqui. Aí quando ele cresceu, tá na mesma posição, né? Aqui eu peguei aqui, ele quebrou a torneira. Uhum. Né? O legal é que você consegue ver o histórico, né, do teu caminho. Sim, né? sim. Consegue ver o histórico, exatamente. Né? Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza imagens para gerar as imagens do Midjourney. Vamos lá. Então, o comando é o mesmo comando Imagine, só que eu tenho que botar o link da imagem e depois o prompt. Por que o link da imagem? Eu não jogo uma imagem no Midjourney, eu tenho que jogar o link, ela tem que estar hospedada na internet. Tem que estar em algum servidor, que é para ele poder ir lá e pegar. Né? Eu uso na internet, site, não no meu computador. Exatamente, tem que estar na internet. Eu uso um site para colocar as imagens, que é esse postimages.org, que depois ele já gera o link para eu poder pegar a referência.
Pode ser um link do Dropbox ou do Drive, por exemplo? Do Dropbox, acho que pode. Não, Dropbox, se for, por exemplo, o Drive, você tem que permitir acesso, tem que ser uma coisa mais fora. Pinterest ou uma coisa assim, não. O Pinterest você dá acesso sem. Você não tem que dar acesso assim? Tem que permitir alguma coisa? Eu não Pinterest é uma boa mesmo. É aberto, né? Pode ser aberto. Faz uma pasta, como é que chama? Aberto. Secreta sua no Pinterest que você dá acesso só a ele. Aí ninguém fica vendo. Pode ser. Mas, por exemplo, eu uso esse site aqui porque ele já me dá todos os. Tá. Todos os compartilhamentos. O link direto, que é o que eu preciso. Ele tem outras opções aqui e tal. Né? Mas eu quero o link direto. Eu quero fazer um desenho baseado aqui no pássaro Dodô. Aí eu vou pegar aqui esse link direto. Aí eu vou lá no Midjourney. Vou lá no prompt. Imagine. Cola. Tá. Aí eu colo. Aí aquele link ele transformou nisso aqui. Aí eu vou colocar o que eu quero que ele faça. Então eu quero que ele seja feito em color e... Qual é o nome? Cobra, né? Como é que chama o que ele faz? A arte grafite, do cobra? mural. Grafite? Grafite. Com 2 Fs e TI. Cobra Style. Por exemplo. Eu pedi para ele fazer aquele desenho colorido num grafite no estilo do cobra. Vamos ver se ele entende fazer isso. Então eu posso colocar o nome de um artista? Pode, então. Isso é que eu vou explicar agora depois, como você dá alguns parâmetros para ele. Ok. E como no ChatGPT você pode alimentar, assim, trazer informação para ele? Por exemplo, eu quero que seja no estilo do Arnaldo, grafite do Arnaldo. Eu alimento com imagem do Arnaldo, da arte do Arnaldo, ou não? Não. Ele não consegue. Ele está fazendo aqui. Não, você não tem como alimentar. A única informação que eu passo é essa linha. É essa linha. Entendeu? Porque eu colocar outra informação, você consegue dar informação para ele, né? Olha como é que ele fez aí. Nossa. Ele pegou aquela imagem e fez isso aqui. Eu deixei ele bem livre, né? Não pedi para ele fazer nada mais específico. Eu só pedi para ele botar cores e botar no estilo do cobra, que tem essas. Faz do Romero Brito para ver como A gente tem mais parâmetros, né? Eu posso pedir para ele fazer estilo Picasso, eu posso fazer estilo Mondrian, estilo Van Gogh, qualquer um. Ô, Luizão, respondendo aqui, o Fred perguntou se tu colocar outra coisa no prompt, ele vai partir para fazer outra imagem. Ele não vai aceitar várias informações colocadas no prompt como vários inputs para a mesma imagem. Não, posso colocar vários inputs. Não sei se vocês estão vendo, essa imagem aqui em cima. A pessoa colocou isso aqui, né? Jogador de futebol, expressão feliz, 8K, que é uma coisa de definição, é altamente detalhado, um look azul. Você pode botar todos. E quanto mais informação, ele vai fazer mais próximo do que você quer. Eu estou fazendo umas coisas aqui básicas, né? Mas assim, o certo é fazer isso, é colocar bastante informação. Opa, perdi a. Não tem limite de quanta informação. Não tem limite. Tem prompts de 20, 30 linhas. Né? Olha esse outro aqui. Escreveu todo esse texto aqui. Põe o plano diretor de Florianópolis, vê se ele faz. Eu coloquei aqui Van Gogh, mas aí ele entendeu e fez o Van Gogh. O Van Gogh com cara de Dodô. Com cara de Dodô. Mas muito legal. Ficou bom, legal. Mas ele usou o estilo. Numa pintura, estilo. Eu não imaginei que seria isso. Olha que engraçado. Ficou bem interessante. Não mesmo, viu? Ô, Luizão. Oi. Mas isso aí você não selecionou nenhuma das 4, você simplesmente escreveu Van Gogh, eu não estava acompanhando ali. Escrevi, eu botei a imagem, escrevi Van Gogh Style. A mesma imagem anterior? A imagem do Dodô. A imagem do Dodô, aquela que eu peguei aqui aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Ah, tá bom, mesmo link. Perfeito. Mesmo link, eu copiei o link e mudei a imagem anterior que ele gerou, né? Não. Não peguei a imagem anterior e pedi para ele transformar essa naquela, não. Eu botei o link de novo, né?
Foi um novo prompt, né? Foi um novo prompt, exatamente, foi do zero. Agora, a gente consegue aprimorar os prompts com algumas informações que a gente pode... tem uma forma de você conseguir mexer na imagem que você fez o prompt e acrescentar só mais uma informação nela. Para isso, a gente tem que mudar uma configuração do Midjourney, que existia só no mais alto ali dos planos, mas agora ele funciona em qualquer plano. Que é o seguinte, eu vou entrar aqui no Settings, no Setup dele. E aí ele tem essa função agora que chama Remix Mode. E aí você habilita. Eu fiz isso para vocês verem, porque quando vocês cadastram o Midjourney, ele vem sem essa função habilitada. Então tem que entrar no Settings e tem que digitar essa função Remix. Aí com a função Remix, o que acontece? Se eu pegar, por exemplo, se eu quiser fazer uma variação da imagem número 1, e eu apertar aqui no V1, ele vai abrir o prompt e vai permitir que eu faça uma edição. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, sei lá... eu ia colocar, por exemplo, uma cor, em green color, por exemplo. Eu peguei aquele prompt e pedi para ele fazer uma variação daquele prompt, mas eu botei um detalhe a mais, que é a cor. Né? Mas eu podia colocar outra coisa, eu podia colocar sem chapéu, tirar a barba, eu podia fazer qualquer outra coisa. Já então ele pegaria aquela imagem número 1, baseado nela, e eu posso acrescentar 1, 2, 3, 5, 10 outras informações. Mas vai ser baseado, não vai ser a mesma imagem sem o chapéu verde. Não vai ser do zero, porque ele vai se basear naquela imagem. Mas não vai ser aquela imagem. Mas não vai ser exatamente aquela imagem. Vai ser uma variação daquela imagem. Então, olha só, vamos ver o que ele vai dar. Ela vai ser muito parecida com a imagem 1, só que 4 variações em verde. Né? Mas agora eu vou fazer mais difícil. Eu vou pedir para ele tirar o chapéu, por exemplo. Vamos ver o que ele vai fazer. Pede para ele tirar a orelha. Então, ele pegou aquela, tá vendo que a posição, né, o formato, tudo muito parecido. Esse negócio que pula é chato. Muito parecido com a imagem número 1 que eu tinha selecionado. Só que ele colocou verde na imagem. Ele não colocou só verde, ele colocou verde, né? Mas agora eu vou pedir para ele pegar essa número 1, 2, 3 e vou pedir para ele tirar o chapéu. Aí, como eu falei que ele não entende no without, eu tenho que colocar assim, esse comando no e colocar o chapéu hat, né? Pra quem você tira o chapéu? Agora ele vai fazer uma variação da 3 sem chapéu. Isso aí é a setinha, a linha mesmo, como é que é? Não é underline. O que é? Não, é 2 tracinhos. 2 menos. Dois hífens. 2 hífens, 2 hífens. Isso é o remix. Ele está remixando a imagem com aquela informação. Né? Mas esse 2 tracinhos no também serve para o prompt básico. Também, eu posso fazer isso também, já direto de cara. Eu quero que faça alguma coisa e quero especificar que não tenha tal coisa. Eu boto 2 tracinhos no e tal. Meu Deus, ele agora está desenhando o pato todo. Ele não necessariamente vai seguir exatamente o que eu pedi. O Dodô virou o Van Gogh. Mas ele tirou o chapéu. Entendi. Ele tirou o chapéu. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês lembram que eu falei sobre lá na outra aula sobre um texto que eu fiz, uma amiga minha e tal, que era o negócio das mulheres que andam com ratos, né? Aí ela pediu para fazer uma ilustração para esse texto que ela fez. Para eu chegar na ilustração que eu pedi, vocês vão ver o caminho que é com todas essas mudanças que eu tive que colocar. Quer ver? Que é justamente como funciona a dificuldade desse negócio. Tá vendo? Ou como que o negócio não funciona. Não, é que é assim que funciona, é assim que é. É assim que funciona. Ou como funciona mal, talvez. Então, olha só. Esse é o primeiro prompt, eu coloquei. Woman that walk with rats. Básico. Aí ele botou essas 4 mulheres de preto, mais ou menos ali numa cidade meio antiga, essa aqui dentro do museu.
do Museu do Prado, e com uns bichos que parecem uns ratos, mas aqui parecem uns monstros, enfim, não era isso que eu queria, né? Aí eu falei, então vamos ter que começar a melhorar o que eu quero. Aí eu coloquei tal, com uma rua atrás dela, que era para sair então do ambiente interno. Mas mesmo assim ele fez tipo uma mulher da rua, uma mulher assim, uma coisa bem estranha. Né? Não era isso que eu queria também. Cheio de gente lá, isso aqui parece, sei lá, o Teherã na época dos ayatollahs, enfim. E umas ratazanas, né? Umas ratazanas, né? Não é isso que eu queria uma mulher triste. Aí eu pensei, eu quero uma mulher triste, angustiada, com seu parceiro, sentado numa cadeira, com o olhar perdido. Bom, aí outro prompt total, né? Total, porque eu queria uma outra coisa. Aí eu parti disso aqui, eu falei, não é nada disso também, né? Eu não pedi essas imagens do século XVII, XVIII, sei lá, né? Parece arte americana do século XVIII, enfim. Eu não falei nada disso, mas eles diziam isso. Beleza. Aí eu falei, não, então vamos colocar moderna, mulher moderna. Só botei o moderno aqui. Isso aqui eu tô só trabalhando em palavrinhas. Aí ele passou daquilo para isso. Aí eu tirei o parceiro lá também, tirei o que falava do parceiro, aí a mulher moderna virou isso aqui. Aí eu gostei dessa ideia aqui da cama. Aí eu mudei o prompt e botei fotografia, porque aí eu queria que parecesse uma fotografia, porque até aqui estava aparecendo desenho, ilustração. Aí eu botei fotografia, uma mulher moderna com o rosto angustiado, sentada na beira da cama e tal, olhando para o nada, num ambiente claro, num quarto claro e tal. Ok, ele fez essas opções. Não gostei do rosto delas, não achei que esse ambiente estava muito claro, não era isso que eu queria. Bora para frente. Mudei aqui alguma coisinha, ou pedi para ele fazer de novo. Aí ele começou a melhorar. Isso aqui está mais próximo do que eu queria. A cara dela tá boa, o quarto tá bonito. Né? E os ratos? Então, calma. Beleza. Aí eu cheguei. Bom, quero aprimorar um pouquinho mais, né? Para chegar. O rosto não estava muito legal. Essa daqui ficou com o rosto legal e tal. Aí eu pedi dessa daqui para fazer algumas variações. Aí ele fez essas variações. Variações strong ou sutil? Não, eu fiz variações no prompt. Não sutil. Como tu escolheu para fazer variação no prompt? Não, aquilo que eu mostrei lá atrás, que eu entro na variação, eu abro o prompt, apago uma palavra, escrevo uma outra. Você viu agora quando eu fiz o negócio do sem chapéu, né? Então, eu entro no prompt e faço a variação dentro do prompt. Isso não é o remix, então tu não escolheu uma das imagens, só se baseando naquela imagem, tu escolheu as palavras certas, mas ele não sabe qual imagem tu preferiu. Não, eu estou fazendo o remix, eu estou fazendo o remix daquela imagem lá. É que ele cria imagens que não necessariamente são iguais. Eu fiz remix dessa imagem. Então é remix, tá bom. É remix. Aí ele trouxe imagens muito parecidas, a posição do rosto, a pessoa e tal, mas não é exatamente aquela imagem. Né? Aí é porque eu peguei uma, não sei se foi essa ou foi essa, e aí pedi só para ele fazer variação sutil. Aí ele fez isso aqui, ó, variações sutis. Né? Mas ainda não era isso que eu queria. Eu queria botar os ratos. Aí eu coloquei aqui, com ratos no piso. Mandei botar ratos no piso, ele encheu de gatos na cama. Olha lá. Uns bichos que parecem gato, mas não é rato. Não é isso que eu queria. Aí eu falei, bom, então vou mudar aqui, vou botar ela sentada lá de fora da cama e os ratos continuam gatos. Tá vendo? A dificuldade que é você querer fazer uma coisa exatamente que está na sua cabeça. Né? E eu continuei fazendo outras coisas. Aí mudei alguma coisa aqui e tal. E aí, de novo, continua sendo gato. E sempre como remix. Sempre com remix. Aí eu mudei assim, então foi. Então, não, aqui ainda continuou com ratos. Aí ela foi para baixo da cama. Esse aqui eu fiz variações. Esse aqui eu tô fazendo variações. Aí de novo. Começou. Aí eu mudei aqui e falei assim, já que ele não está entendendo o rato, eu vou colocar mouse. Aí eu coloquei mouse, aí apareceu uns mouses. Né? Burro, né? É o mouse, ele botou o mouse. Eu até ia falar, põe mouse, mais, sei lá. Né? Ele não estava acertando. Ele botou um ursinho, mas não botou o mouse. Eu achei que ia aparecer o Mickey. O rato. Aqui, ó, aqui também tem um que ele botou que é muito engraçado. Enfim, eu fui testando várias opções. Né? Tá. Aí apareceu aqui de novo, apareceu o gato. Aqui, gatos. Né? Enfim, aqui apareceu de novo o mouse. Olha lá, os mouses aqui.
Aí eu falei, então é o seguinte, então peraí, então vamos começar ao contrário. Então eu vou botar primeiro o rato, e depois eu vou botar a mulher. Aí eu botei rato, aí olha só, perfeito, o rato maravilhoso. Aí o ambiente horrível, né? Porque ele imagina que o rato está no ambiente horrível. Não era isso que eu quero. Aí eu comecei a botar a mulher, só que o ambiente a mulher no chão. O ambiente continuou horrível. Eu queria aquele quarto bonito, iluminado, branco e tal. Né? Aí eu fui aprimorando. Aí eu pedi para ele botar o rato em primeiro plano. Aí eu botei para botar o rato grande. Aí o rato grande virou um monstro. Não era isso que eu queria. Aí eu pedi para ele colocar de novo no ambiente claro. Aí ele botou no ambiente claro. Só que continuou, não era o que eu queria. Só que era um rato muito bonitinho, não é isso que eu queria. A mulher tá sorrindo, essa aqui tá louca, enfim. Aí eu continuei aprimorando, enfim. Aí eu vou avançar aqui, porque foram muitas tentativas até chegar nessa daqui, que é a mulher angustiada na cama, um quarto branco, iluminado, com um rato cinza, que eu queria que fosse cinza, que não fosse esse bonitinho branco. Qual é o prompt desse? Aqui, ó. A Rude Ugler Sawyer Black Rat, ou o gato preto no chão, eu nunca consegui, mas então ele virou esse cinza aqui. No quarto branco, a mulher moderna, com a cara infeliz e expressão triste. Cara triste e infeliz. Mas assim, esse prompt chegou depois de andar todos aqueles. E eu fui mexendo alguma coisa ou outra para ele chegar nisso aqui. Né? Então, assim, como eu falo, para você ter uma imagem. Mas mesmo assim não demorou dias, vai. Não, mas demorou 40 algumas horas, mas não dias. Não dias, mas assim, demorou muitas imagens. Até você escolher a modelo, fazer o rato parar. É sensacional. Imagina, por exemplo, você tentar fazer essa foto no mundo real. Contratar um fotógrafo, uma pessoa, montar um quarto, pegar um rato que fique parado. É sensacional. Isso eu fiz, como eu falei, eu demorei, acho que não demorei nem 2 horas, eu demorei sei lá, uns 20 minutos. Um custo baixíssimo. Um custo baixíssimo. É sensacional. Mas a questão é que para chegar num resultado específico, é mais complicado. Por isso que eu digo aqui, eu vou renderizar projetos? Não e não. Porque não tem como. Você bota o projeto lá, ele não vai entender o projeto, não vai renderizar aquilo, ele vai fazer variações sobre o tema. Legal. Então ele serve para fazer referência de arquitetura e para fazer arte de todo tipo. Né? A arte é maravilhosa. Né? Agora eu vou falar dos parâmetros, então, que é onde a gente consegue definir melhor as imagens. Né? Então aqui a gente tem alguns comandos básicos, por exemplo, de tamanho. Né? Então, a R16x9 ele faz imagem na horizontal, 9x16 na vertical, 2x3, 4x5, qualquer proporção que você quiser, ele monta. Desde que você põe esse comando, traço a R e o comando. Né? Se eu tiver vários itens na imagem, eu posso pedir para ele destacar um determinado item. Então, por exemplo, se eu tivesse lá o rato e a mulher, e eu quisesse que destacasse mais a mulher, eu coloco lá esses 2 pontinhos 1, 2 pontinhos 2, 2 pontinhos 3. Ele destacando cada item. Então é o peso que eu coloco. Eu quero esse peso 3, esse peso 1. Então o rato peso 3, a mulher peso 1. O rato vai estar maior que a mulher. Entendeu? Eu posso fazer isso. Né? Outros comandos que são mais avançados. Por exemplo, para fazer as variações do resultado, ele tem um comando que chama caos, que vai do 0 ao 100. Então, eu acho que o normal dele é 20, mas se eu quiser, por exemplo, imagens que sejam muito enlouquecidas, eu ponho mais próximo de 100. E aí, cada uma das 4 imagens vai ser muito diferente e muito, assim, fora da curva, né? Quer dizer, vai ter os itens que eu pedi, mas elas vão ser bastante diferentes. Né? Tipo, com mais LSD e com menos LSD. Exato. Aí aqui a função no, né, para tirar algum item, né? Então, assim, como ele não entende nem don't, nem without, eu tenho que botar lá 2 tracinhos no e tirar o item 1, 2, 3 ou 4, ou já pedir, né, que ele faça alguma coisa sem incluir tal coisa. Então é 2 tracinhos no. A outra opção aqui também que a gente usa é o Stylize, que é o 2 tracinhos S, que é para amplificar a intensidade artística das imagens. O padrão é 100 e você pode usar até 1000. Então, se você, por exemplo, colocar um número 50, ele vai fazer uma imagem menos artística, vai ser uma imagem mais próxima do real. Se eu colocar 900, ele vai fazer uma imagem mais artística, ele vai viajar mais na imagem. Né?
É diferente do caos, que ele vai botar a informações assim diferentes. Aqui é para ele ter um tratamento artístico no resultado final. É menos fotográfico e mais... Isso, ele vai para uma coisa mais artística e menos realista, né? Menos realista. Aí tem essa opção que é o IW, que é para ajustar a importância de alguma... isso aqui é uma coisa muito louca. Eu tentei assim, não vi muito sentido. Mas assim, é para dizer o quanto que o texto tem mais importância do que a imagem que ele está criando. Ixi. Não sei se deu para ficar claro. Você pede para ele fazer lá alguma coisa, eu quero que ele siga mais à risca o texto. Aí eu posso colocar isso de 0 a 2. Então, assim, não varia muito. Né? Então, assim, eu quero que ele siga muito à risca o texto, é 2, o padrão é 1. Não faz muita diferença. Né? Ele vai fazer o que ele quer mesmo, não tem jeito. E esse seed, que é uma coisa interessante, que são variações ao acaso. Então é para você tentar controlar o incontrolável, que é a surpresa do design. E você pode botar de 0 a esse número maluco aqui. 2, 9, 4, 9, 6, 7. Meu Deus, de onde veio isso? Então, assim... Vou jogar uma Mega Sena esses números aí. Isso aí foi um prompt. Ele falou assim, cria um número final para o valor do seed. Daí ele criou então, esse assim, aí eu fiz um teste com isso. Eu vou mostrar para vocês o teste que eu fiz com essa coisa do seed. Luizão, só uma coisa, aqueles estalares lá, o que é mais artístico, você não tem controle sobre isso. Por exemplo, é mais parece um desenho animado, um anime, ou se é uma coisa mais abstrata. Não, isso você define na descrição. Eu vou mostrar também as descrições que a gente pode usar. Na verdade, a gente pode usar qualquer palavra. Tá. Se eu colocar anime, ele vai fazer aquele desenho com olho grande e tal. Ele vai seguir um anime, entendeu? Entendi. Por exemplo, isso aqui, deixa eu ver se dá para ver aqui. Tá. Aqui não mostra aqui o seed. Mas, por exemplo, isso aqui eu fiz uma coruja de porcelana. Aí ele fez essas 4 corujinhas aqui de porcelana. Basicamente azul e branco, né, tal. Tem um fundinho cinza lá atrás, olhinho amarelo, tal. Aí eu comecei a brincar com o seed. Aí eu pedi para ele aumentar o seed. Aí ele fez algumas variações. Olha essa daqui. Já está bem diferente, já está com mais cor, já está com os arabescos aqui diferenciados e tal. Mas olha só, é sutil. Mesmo eu colocando o seed maior, é sutil. Aí eu aumentei mais. Aí ele criou coruja verde, com flor. Essa coruja aqui, diferente, que é tipo um bule. E aqui o açucareiro. Né? Então você pode colocar seed em cima de seed. Não, eu pegava o mesmo prompt e ia só mudando o seed. Não em seed em cima de seed. O primeiro, sei lá, era 100. Aí era 100 o seed, era o normal, padrão. Aí o outro eu coloquei lá 1000. Aí esse aqui eu devo ter colocado uma sequência de 6 oitos, que já está mais perto daquele número infinito dos 4 milhões lá. Né? Então ele foi criando padrões muito diferentes. Ele criou uma coruja verde com essas florzinhas em cima colada, entendeu? Ele foi fazendo outras coisas mais surpreendentes, né? Essa daqui ela é cheia de detalhes. Então, assim, é você controlar o incontrolável, né? Porque, na verdade, você não tem controle sobre isso. Mas você pode partir, por exemplo, de uma coruja mais básica para uma coisa com um resultado muito diferente. Você brincando nessa coisa do seed, entendeu? Mas não é uma coisa perfeita que você possa, eu vou fazer uma coisa super controlada ou não. Não tem esse rigor todo. É mais você brincar de variações. Você testa e vê o que dá o seu desenho. Né? A pessoa que trabalha com ilustração deve ser uma cachaça incrível. Quando você está fazendo desenhos artísticos. Enfim, esses são os principais. Na verdade, tem muitos outros. Né? Tem até aqui o link do guia lá que mostra todos os comandos que tem. Esses são os que usa mais, né? Os que eu uso mais, pelo menos. Né? São os mais utilizáveis. Tem alguns que são muito diferentes e tal. Bom, aí assim, apurando as imagens, que é aquilo que eu mostrei, né, para vocês, no caso ali que eu fui fazendo, desenhando modificando o prompt, mas aqui são, por exemplo, tipos de definições para eu colocar essa imagem mais próxima do que eu quero.
Então, se eu digo que é uma fotografia, eu digo que é um desenho, eu digo que é um rascunho, eu digo que é uma pintura a óleo, uma aquarela. Eu posso definir qualquer coisa. Isso aqui não é uma regra. Na verdade, qualquer coisa que eu colocar, por exemplo, eu coloquei lá grafite, né? Ele faz estilo grafite, né? Eu posso colocar definições da imagem, se ela é mais realista, se ela é ultra realista, se ela é ultra super definição, se ela é super detalhada, se ela é hiper detalhada, se você tem detalhes insanos, ele faz uma coisa absurda de bilhões de detalhes, entendeu? Quanto mais coisas você acrescentar, mais coisas ele vai fazer. Isso aqui tem umas configurações de foto cine, que é ultrafoco, far shot cinematic angle, Full HD. Na verdade, assim, para quem fotografa, pode colocar alguns comandos de edição de imagem que ele também entende. E também quem faz, por exemplo, cenário de videogame, tem um zilhão de informações que você pode, parâmetros que você pode colocar num prompt e ele vai entender, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui e vou fazer um exemplo, que eu copiei um prompt aqui de uma pessoa. Surgiram aí um desenho para a gente fazer. Que imagem? Imagine. Ah, um esqueleto? Esqueletão. Creepy. Creepy. Aí eu vou pegar aqui um prompt. Voltei. Olha o prompt que está aqui. Isso aqui tem um monte de coisa. Aqui em cima começa falando que é o esqueleto arrepiante no Halloween, ultra realista, cinematográfico, fotografia detalhada, super realismo, altos detalhes, 8K, cinematográfico, simetricamente, blá, blá, blá. Aí assim, lente 70 milímetros, profundidade de campo, tilt blur, tudo isso aqui eu posso colocar. Isso aqui alguém colocou lá. Aí tem essas coisas aqui no final que é efeito, filtros de desenho de game, enfim. Tudo isso aqui você pode colocar. E no final ele pediu para colocar no formato 16:9. Se ele fosse manezinho, ele ia responder para ti assim, tá tolo? Aí vamos ver o que ele faz. Olha lá, ele tá lá. Ele vai pegar toda essa informação, filha da puta, e vai fazer alguma coisa. Então, assim, é ilimitado a quantidade de parâmetros que você pode colocar. Eu posso copiar o plano diretor de Florianópolis e colocar aí? Pode tentar. Pode tentar. Pede para ele desenhar um arco-íris. Pode tentar. Desenha a raqueta do Guda. Eu podia ter colocado aqui o esqueleto full body, né? Que é para ele pegar inteira, né? Mas enfim. Eu posso colocar no 9:16 e botar full body, fazer uma mexidinha aqui. O esqueleto do He-Man, né? Até com toda essa descrição. Cara, He-Man é do arco da velha, sim. Oi? He-Man quando eu era criança. Não, agora olha só, vocês reparam aquelas imagens, aquelas lentes, aquelas luzes de fundo, isso tá tudo naquela descrição maluca lá que o cara pôs. Esses lens estourando. Olha os detalhes, olha, você vê o detalhe como é que fala assim, da textura Cabeça. do osso, tá vendo? Porque tá super detalhado, ó, tá vendo? Impressionante mesmo. É o detalhe, aí tem essas raízes aqui, isso tudo é que o cara pediu muita coisa lá. Olha a textura do osso aqui, que loucura. O dente. Luizão, só para gente. Oi. Só para ilustrar, faz um novo um prompt, o mesmo prompt, a mesma descrição, para ver a diferença que ele faz, para ver o mesmo comando, a variação que ele faz. É exatamente igual. Isso. Tem essa pataquada toda. Tá, provavelmente assim, ele vai fazer muito parecido, porque esse é um prompt super completo, mas eu vou pegar aqui e pedir para ele fazer a variação. Eu nem vou mexer em nada. Tá certo. Eu nem vou mexer em nada, mas se apertar isso aqui, ele usa o mesmo prompt e faz outras variações. Eu nem mexi em nada, mas assim, isso, por exemplo, eu vi outro dia, quando eu estava trabalhando aqui, um cara fazendo um monte de desenhos muito próximos e parecia uma sequência, o cara estava fazendo tipo um filme. Porque ele estava fazendo uma sequência assim, muito próxima de desenhos que depois, se ele animasse, dava para fazer um filme animado, entendeu? Com tomadas. Pareciam várias tomadas assim numa sequência. Ele aprendeu a conversar com o Midjourney. Não, é que se você faz esse tipo de descrição super detalhada, e você consegue ter como fazer essa coisa avançar.
Claro que ele não imagina como que vai ser a cena, mas ele consegue controlar que as cenas sejam parecidas, né? A próxima e a próxima. Mas é sempre uma surpresa o desenho, né? Por exemplo, aqui, ó, é o mesmo prompt, já tem 4 posições diferentes, né? Dá para ver que os outros estavam de frente, eles estão mais de lado, né? Mas tem os mesmos efeitos de fundo de imagem, os blurs e tal. Você não pediu para remixar para fazer uma variação, você foi um novo prompt com a peguei, mesma... eu só copiei o prompt, foi um novo prompt. Entendi, parece até o 2 parece que ele virou o rosto. É muito parecido. Tá vendo? Mas daria para ser uma sequência. Fez umas variações aqui. Ô, Fred, ele apertou um botão ali de fazer de novo, só. Só de fazer de novo. Então ele... Não copiou e colou o prompt, né? Mas é a mesma coisa. O fazer de novo e o copiar o prompt é a mesma coisa, porque ele desconsidera e faz outra. Aquilo lá eu não gostei e faz de novo, entendeu? Então ele zera e faz um prompt de novo. Então seria a mesma coisa que eu copiar e colar. Tá. Só que eu não preciso copiar e colar. Ali faça de novo do zero. Né? Estou imaginando que pode chegar no detalhe, tipo, eu quero sem os 2 dentes da frente. Você pode colocar isso no prompt, ele vai entender que... Ele já fez hoje. Vamos lá, vamos tentar. Ele nunca sabe o que ele vai entender. Vamos tentar. Vamos escolher um aqui, pelo menos. Né? Então, vamos pegar esse aqui, que está bem diferente aqui, o número 3, né? Então, vamos pegar a variação do número 3. Agora, vamos ver se ele vai entender essa sacanagem que vocês querem que eu coloque aqui. Mas só os 2 da frente, não é só no teeth. Né? Tá, vamos lá. Ai, caceta. Gente, eu vou sair e entrar daqui a 5 minutos, só porque eu preciso manobrar o carro. Tá. Como é que chama o dente da frente em inglês? Coloca front teeth, então, front. Front. Teeth. Sim, né? É isso. Não, sem o S, sem o S. Sem o S. É verdade. Tá, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver se ele faz isso. Depois de todo esse trabalho... Ó, já vi assim que ele fez uma coisa que já distorceu o comando, tá vendo? Tem 2. Ele colocou uma caveira. Já deu uma enlouquecida ali no comando. Talvez eu tivesse que colocar essa informação lá em cima. Lá depois do creep ali em cima. Olha, não é fácil, não, a princípio. Olha só que loucura que ele virou isso aqui, quer ver? Saiu outra coisa. Saiu outra coisa muito louca e com todos os dentes. E com todos os dentes. Nossa, esse último aí, cadê os dentes? Olha isso, gente. Pois o dente Olha, ele tem uma caveirinha em cima da... Ele descompensou totalmente. Né? Uma caveira nascendo do... É que front para ele talvez seja a fronte da testa. Não, coloca incisor. Exatamente. Eu procurei aqui no como é que é dente incisivo? É o nome do dente, né? Da frente é dente incisivo. Certo. Aí é incisor tooth, né? Então incisor teeth. Então, deixa eu pegar o original. Pelo que você pôs front, ele pôs na frente. Ele pôs Pôs na testa. Exatamente. Vamos lá de novo. Então, vou pegar aqui o 3 de novo. Vamos pegar o 4 agora. Vou pegar o 4. Como é que é, então? Sem o dente da frente. Hã? É incisor, I-N-C-I-S-O-R. Incisor teeth. Daí são... Ele vai colocar umas tesouras dentro da boca do cara. Vamos ver. Deixa eu ver. Deixa eu só copiar aqui para ver se ele vai aceitar aqui ou se eu vou ter que botar no final. Vamos deixar para o final para lembrar que tem que tirar o dente. É interessante saber que toda alteração importa, né? Mesmo a posição da palavra no texto pode fazer uma diferença. Sim. Talvez possa fazer uma diferença. Agora ele desenhou, deixa eu ver. Agora desenhou. Então, não tirou, né? Não tirou. Não tirou. Ele mudou até o estilo do desenho. Tá vendo? Virou. Aí eu mexi alguma coisa ali que ele já desentendeu. Não foto. Aquele super detalhe do outro fugiu. É que assim, aquilo ali, o cara para chegar naquele descrição, ele levou algumas horas, né? E eu estou mexendo assim no meio da descrição, né? Então isso realmente não deve dar muito certo. Tá bom. Mas enfim. Tudo bem, vamos para o Photoshop. Todas essas configurações que a gente pode colocar são para a gente realmente ter uma coisa mais apurada.
E aquilo que eu tinha testado lá na frente, né? Eu posso colocar um estilo, que pode ser um artista, pode ser uma escola, por exemplo, pode colocar impressionismo style, abstract, dadaísta, sei lá, qualquer coisa. E posso colocar uma referência, por exemplo, um filme, Blade Runner style. Ele vai ter mais aquela cara do Blade Runner, né? Ou posso colocar algum estilo Barbie, vai pintar tudo rosa, entendeu? Ele vai. Você pode buscar referências, né? De novo, Luizão, se eu quiser ensinar ele alguma coisa, tem algum outro lugar que possa ser ensinado ou não? Não, você não ensina ele, você só dá esses comandos. E o que ele conhece, né, dessas artes todas, né? O Cobra, o Basquiat, qualquer coisa que você colocar ali, né? Pontilismo, estilo aquele Andy Warhol, tudo que você colocar lá, ele aceita, porque ele entende isso, ele tem esse conhecimento, né? Os pintores antigos, né? Também, ele vai fazer pinturas, né? Pode colocar uma pintura a óleo painting, tal, estilo tal, a imagem tal, a igreja tal, a Sagrada Família pintada pelo Picasso no estilo Van Gogh. Quer dizer, não, isso não acontece. O estilo do Picasso é o estilo Van Gogh. Mas você pode colocar isso. Né? Aquarela, pode colocar uma aquarela, por exemplo. Né? Porque aquele lance lá da Barbie que viralizou, diz a pessoa que montou que falou para fazer no estilo do Oscar Niemeyer, tudo bem, é famoso. Ele colocou do Rui Otaki, do Paulo Mendes da Rocha. Eu imagino se colocasse alguma coisa mais recente, ele provavelmente não vai entender, porque a gente não sabe até onde vai a base de dados dele, né? Até onde vai o conhecimento. Agora, a gente pode testar, por exemplo, fazer aqui coisas de arquitetura. Então, eu posso colocar aqui um edifício, pedir para ele desenhar um edifício em algum estilo. Por exemplo, vamos lá. Uma escola, um edifício, lá, um building, vai, building. Uma igreja. Igreja. Bom, igreja é church, né? Church, não, estou falando que eu estou lembrando quando a gente precisou ir fazer uma igreja no Ibirapuera. Uma capela no Ibirapuera. A famosa capela no Ibirapuera. Boa lembrança. Escreve aí, em Ibirapuera Park. Parque, né? Vai fazer no estacionamento. Vai fazer estacionamento. Estacionamento. Como é que é? Parque é parque também, não é? Parque também. Central Park, verdade. Vamos ver o que acontece. Eu podia ter pedido assim, vista interna, vista aérea, né? Aerial view, interna ao view. Vou colocar assim. Né? Eu estou pensando aqui em colocar em alguém menos, assim, que esteja em voga, mas não seja tão famoso, assim, antiga. Algum cara mais novo, algum estilo. Zaha Hadid. A posição da câmera. De repente pegar o Francis Querer, o Big. A telecumênica. Ele tá fazendo uma coisa muito diferente. Uma capela para gnomo. Não, o Niemeyer, sim, tem um ali que parece seio, é a cara dele. O Niemeyer tá virando túmulo. A teta do Niemeyer. Tá parecendo uma Disney Opera House misturada meio com... Senhor dos Anéis, né? É isso, é a casa do Sr. Brodo lá. Oi. Então, agora vamos ver em detalhes. Olha os detalhes, gente. Calma. Olha que parque. Isso aqui tem um quê de... Muito legal, viu? Isso aqui parece a cúpula do... Parece que é o Teletube isso aí, né? O que tem lá no Parque Brasil do Ibirapuera. Espaço. Ele pegou uma referência aqui do Parque do Ibirapuera. Pegou. Essa primeira tem uma igreja, uma igreja não, tem uma... Ele transformou o planetário numa capela. Parecida. Tem uma mesquita. O planetário com a marquise, olha só. Ninguém falou que era uma igreja cristã, né? Ele desenhou mesquita. Exatamente, boa. É verdade, ele fez uma mesquita. Ninguém falou que era cristã. Coloca a variação, você pega o primeiro lá e faz para ele dar uma melhoradinha. Isso aqui, só um parênteses, isso aqui tem um quê também da Catedral de Brasília. Olha os vídeos aqui. É mesmo. Aqui, internamente, tá vendo? Sim. Ele foi buscar referências, né? Ele não copiou. Se você pensar no número de pessoas que estão usando o Midjourney, realmente deve ter um número bem maior de muçulmanos do que de cristãos. É verdade. O que você quer, Fred? O que você falou? Imagine, o que é mesmo?
Vamos lá. Posso colocar assim, Aerial View. E o que é a igreja, então? Christian Niemeyer Church. Christian Church. Pode ser outro arquiteto. O Fred sugeriu aí o Big. Francis Querer. In big style. Como é que escreve aí? Como é que é? Francis desculpa. Francis Querer, K-E-R-E. Que isso? Assim, tá bom. Sim, isso. O Francis Querer, o do... africano. Eu pedi uma vista aérea dessa igreja, hein? Então ele vai ver de cima. Lembrando que é sempre uma criação, nunca é uma reprodução. Né? Não é uma reprodução. As igrejas do Niemeyer realmente não eram cópia, não. Tudo bem, tem um detalhe ou outro, mas não é cópia mesmo. Bem interessante. Aí eu posso pedir, por exemplo, uma vista interna, né? Posso fazer vários. A vista interna não vai necessariamente ser nenhuma das vistas externas, né? Exatamente. Pode não ter nada. É outra coisa, tem que fazer outra coisa, é outro prompt. E se ele não conhecer, ele não fala, não conheço. Não, ele não fala, ele não interage, ele só faz. Eu quero um corte transversal e um longitudinal. Por exemplo, eu não conheço esse arquiteto. Essa foi boa, quero corte transversal, é bom. Eu tô achando que ele não conhece. Tô achando que ele não conhece o Francis Querer. Não, né? Ele usou o sabonete Francis. Nenhuma aqui, nada a ver, né? Nenhuma. Tá. Mas, vista aérea, a igreja cristã, tem a cruz em cima. Tá vendo? Talvez o Francis Querer não tenha feito nenhuma igreja também. Mas aí ele vai buscar traços. Ele vai buscar traços, né? Entendi. Vamos tentar um famoso. Vocês também falam os caras que ninguém conhece, né, porra? Se eu não conheço, o monte de vídeo. Ela foi Fritz, que ninguém conhece. Um Calatrava aí? Santiago Calatrava. Eu queria ver ele fazer do Peter Zumthor, que não tem muito estilo. Então, mas aí vocês estão sacaneando ele, né? Lógico, mas do Calatrava qualquer um desenha. Qual é o nome? Quem vai ser o próximo aqui? Também você tem que ver se ele pegou as referências do cara quando ele ainda estava na faculdade, né? Exatamente. Saía isso. E bota o Lelé, assim, o Lelé at night, à noite. With candles. Eu queria que você te colocasse com aquele ângulo, aquele foco. Não, é vista interna. Ele vai ter que mostrar que eu queria saber que esforço a pessoa está fazendo para fazer esse quadro branco aí com esses caras. É verdade. Gente do céu, qual é merda. Com certeza está difícil, porque ele está tentando muito tempo. Está tentando muito tempo. Tentando muito, Esse aí tá ensinando uma galera. Olha que engraçado. Propaganda de porta-retrato do Mercado Livre. Olha o prompt dele. Eu faço em casa. Olha o prompt dele. É um background hippie com uma pintura vazia, um frame de quadro vazio numa parede de plantas. Hippie, e aí o cara botou um indianinho aqui. Ele está fazendo esse quadro branco porque ele sabe qual a imagem que ele vai botar no Photoshop depois. Exatamente. Como ele não teria controle sobre isso, ele está deixando branco, né? Olha isso aqui, ó. Isso aqui está parecendo Calatrava, hein? Aí sim, esse está bem Calatrava. Está parecendo mesmo. Tá totalmente Calatrava. Mas é que eu digo, isso aí é fácil, cara. Qualquer um que passou com a nota acima de 5 na prova de desenho da FAO consegue fazer isso aí. Não, mas olha que lindo. Olha essa igreja. Olha isso aqui, gente. Que é isso? Fred. Nem eu, nem o Fred, esquece. A barriga da baleia. Eu passei bem abaixo. Aparece dentro da baleia do Pinóquio. Eu pedi à noite, que era para ver justamente a iluminação. Olha que espetáculo a iluminação. É muito parecido com aquela estação em Nova York, é um dos últimos projetos que ele fez. Não, esse tá bem próximo do estilo mesmo. Né? Então. Tá bom. Agora, por exemplo, se a gente quiser ver, por exemplo, eu fiz aqui outro dia, por exemplo, Museu de Arte de São Paulo. Começar a criar intrigas na escola paulista, né? À noite. Olha que a Lina vai te explicar, hein? Quero que ele faça uma... Eu poderia ter colocado aqui foto e tal, mas enfim. Eu quero que ele põe... Não, porque assim, que é para ver se ele conhece. Porque se ele não conhecer, ele vai fazer outra coisa. Descreve uma coisa que existe e vê o que ele faz, né? Um museu na Paulista, um museu de arte moderna na Paulista, com colunas vermelhas feito por Lina Bobardi. Vê o que ele faz. Vamos ver, olha lá. Tá fazendo, ó, a Paulista tá aqui, ó. Tá vendo que os carros vão passar aqui, né?
Já dá para ver que a Paulista. Tá fazendo. Ó lá. Aqui tem uma coluninha vermelha aqui, hein? Tô vendo uma coluninha vermelha aqui, ó. Tem um suspense, é meio. Ele vai fazendo aos poucos, né? A gente vai olhando. Não é de repente, não. Ah, e tem uma coisa que eu sabe, se eu quisesse parar agora e ficar com a imagem embaçada, eu dou um stop e ele para daquele jeito, entendeu? Ó, ele fez outra coisa, tá vendo? Já fez qualquer coisa menos no máximo. Então. Tá certo. Ó lá. Ele imaginou que ele está participando de um concurso fazendo a proposta dele. Mas esse quarto aí tem até que A volumetria, assim. sempre vai ter um filho da puta para reformar o MASP e transformar num shopping. Cadê o vão? Cadê o vão, porra? Então. Isso aqui foi um engenheiro que fez. Virou loja. Midjourney, então não tem. Virou loja. Primeiro. Mas esse 4 aqui tem até o estilo do semáforo aqui, ó. Mas ele entendeu a Paulista, né? Encheu de árvore, né? Ele fodeu com o MASP, mas... Ele fodeu com o MASP. Isso aqui parece Nova York, né? Mas tudo bem. Parece Nova York. Agora, esse aqui não tem nada a ver, hein? Isso aqui parece o Metropolitan, sei lá. Não, vamos eu só queria mostrar. Bom, isso aqui, ok. Aí, assim, como eu falei, isso aqui é para mostrar que realmente você pode botar qualquer referência gráfica para você, né, colocar, aprimorar as imagens, né? Tanto para o conteúdo quanto para o estilo da imagem. Exato. Eu ia mostrar para vocês. A imagem a gente já usou, né? Usou a imagem do Dodô para fazer isso, né? Eu vou mostrar aqui algumas coisas, então, que eu fiz aqui, baseado nessa coisa de passa o Pix para a gente trabalhar o resto do mês. Para comprar o crédito. Olha que interessante. É o mínimo, né? É o mínimo. Por exemplo, isso aqui, na semana passada, eu pedi para ele fazer o MASP. Olha aqui, ó. MASP Build em primeiro plano, Paulista Avenue, São Paulo City. Ele fez isso. Meu Deus. Nossa Senhora. Ele viajou. Esse segundo parece aquele do Gasperini lá da Rubenberg. É o Tribunal de Contas. Isso, Tribunal de Contas. Aí eu perguntei, mas será que ele conhece a Avenida Paulista? Então acho que ele deve ter, porque ele não conhece a Avenida Paulista. Aí eu pedi para ele fazer uma vista aérea da Avenida Paulista. Olha só. Mas assim, é qualquer avenida, menos a Paulista, né? Lógico. Mas assim, para quem não conhece, até passa, né? Poderia ser. Aí eu pedi para ele fazer uma vista aérea da cidade de São Paulo. Pode ser qualquer cidade e pode ser São Paulo, ali em Moema, cheio de prédio, né? Mas não é exatamente nada. Tem até aqui o Santander aqui, ó. Mas não é. É uma referência, né? Isso não é nada, é uma referência, né? Que pode ser confundido. Tem pedaços de Campinas que estão desse jeito. Aí eu falei assim, bom, de repente ele não conhece São Paulo, então eu vou pedir Nova York, né? Ele conhece. Você vê o peso não, mas mesmo assim existentes na internet, né? Então, mas mesmo assim não é exatamente Nova York. Tá mais para Boston do que para Nova York. Mas lembra aquela parte de baixo lembra aquela pontinha de Manhattan. Tá parecendo aqui, a parte do Wall Street. Agora isso aqui virou uma ilha, né? Aqui virou Singapura, né? Isso aqui não é Nova York. Mas a referência é bem mais próxima. A referência é mais próxima. E aqui pode ser em qualquer lugar também. Pode ser até em Moema, isso aqui em Indianópolis. E aí eu falei, bom, então, o que mais que ele podia... aqui quando eu pedi a Avenida Paulista, o museu, né? Eu pedi para ele fazer, ó. Ele saiu assim também, ó. Saiu o prédio ali do Banco Santander, do Banco Real, né? Esse aqui até parece mais a Paulista, né? E aqui foi o MASP feito por engenheiro, ó, cheio de pilar, tá vendo? Parece aquele prédio onde hoje é a CNN. Exatamente. Esse aí é durante a obra, são as escoras, né? Exatamente. Enfim, aqui tem muitas coisas que eu fiquei testando para a aula de vocês aqui também. Mas agora vocês querem aprender a fazer o negócio animado? Oi! Sim! Oi! Só que agora eu não tenho mais imagens. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Fudeu, vamos passar o Pix aí. Dá o Pix, a gente... O que é fazer umas horinhas extras aí. Pode fazer a corujinha de porcelana. Boa, corujinha de porcelana. Adorei. Boa ideia. Qual era aquele filme que tinha um corujinha que falava? Que era mecânica? Cadê o Fedato nessas horas, caramba? Putz, tinha mesmo. O Luizão. Oi. Ele faz movimento, é isso? Faz movimento. Eu vou pedir para ele fazer um movimento aqui. Você não viu aquele videozinho que eu gerei lá na... não vi hoje, não vi. Desculpa. Então... Foi mal. Poxa, deixa eu ver onde é que eu tô aqui, peraí.
É que agora eu abri um monte de tela aqui, deixa eu fechar aqui. Isso aqui. Podia pegar o esqueleto também para falar, né? Oh, boa, pode ser O esqueleto é legal. uma boa, né? Mas é esqueleto sem dente. Fred, Fúria de Titãs. Isso, Fúria de isso. Titãs. Ó, O esse aqui foi primeiro, o lá vídeo. de 1980. Esse foi o videozinho que eu mandei para vocês lá. Então, pessoal, hoje a aula Que vai era para ser ser sobre Luizão, o né? Mas tudo Midjourney, bem. e a gente É vai o Luizão, só aprender, que é a entre outras versão coisas, a fazer um avatar Pixar. A versão como este Pixar. aqui. Pô, Entendeu? mas o seu Versão óculos tá Trigger, isso redondo. daí. É a versão Pixar, né? O Fredão, é uma criação sobre o tema Exatamente. do Luizão. Ah, É uma criação sobre o negócio. certo. Exatamente. É parecido com a informação que o chat, que o Bard tem sobre o plano diretor de Florianópolis. Tá entre com o muita plano licença diretor de Florianópolis poética, e a né? Paulista. Entendi, Luizão. Você consegue pegar aquela coruja, por exemplo, e fazer uma animação com ela? É isso? É o que eu vou fazer Aí, aqui para Midjourney? vocês. Não é no Midjourney, é fora do Midjourney, mas é usando o Midjourney, tá. eu vou usar ele para fazer a imagem, né? E aí eu pego. Munra, esse aí é o Munra. Eu vou pegar uma Não, dessas tem o imagens. esqueleto do He-Man. Estou confundindo com o Munra. Mas esse prompt do cara é fodão, hein, em relação à qualidade. Olha isso. É muito. O cara fez umas coisas lá. E ele estava fazendo um filme, com certeza, porque eram cenas sequenciais, assim, muito parecidas, né? E quando vai ver, o cara é um garoto de 12 anos de idade. Com Ô, certeza. Luiz, você vai abrir num outro programa que tu usa e tu pega a imagem do Midjourney ou qualquer imagem e faz a animação? Qual é? Isso, exatamente. Ó, eu vou até mostrar uma imagem que eu fiz aqui, ó, quer ver? Ó, eu peguei essa imagem, que é do mesmo cara que fez aquelas, eu roubei dele. Você pode roubar a imagem dos outros, eu não falei isso para vocês, né? Se a pessoa Não tiver acredito, olha só. Se a pessoa fez aqui, e se eu apertar, por exemplo, o 1, ó, eu apertei, tá vendo? Mas eu baixaria na minha a versão upgrade, upscale desse aqui. Então, aí eu peguei essa imagem, vocês estão vendo a imagem aí, né? 2 caveirinhas, né? Sim. Então, 2 caveirinhas, eu peguei essa imagem, aí eu joguei num programa que transforma essa imagem em vídeo. Que é inteligência artificial também. É meio fora de escala essa mulher aí do lado de máscara, né? Qual é o nome do aplicativo, Luizão? É esse aqui, chama... All Magic Tool. Chama Runaway 3, não sei o que lá. ML. Runway ML. Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou pedir para ele gerar em cima essa imagem aqui, tá vendo? Essa imagem, aí eu joguei aqui, ele tá fazendo. Esse roda, você tá com ele no seu computador ou você tá rodando pela internet? É tudo na internet, é tudo internet. Tá. É tudo web-based. Uau. E esse não tem prompt? Ah, tem. Então, é que assim, você pode escrever uma frase e ele fazer um... É que tipo o Midjourney. Você pode escrever um texto aqui nesse campo, ou você pode jogar uma imagem. Ah, entendi. Eu estou fazendo com ele jogando uma imagem, entendeu? E você pode colocar uma música e falar ele dublar a música ou um texto? Aí eu pegaria isso aqui e jogaria num site num software de fazer filme. Aí eu boto o som, boto tudo. Mas o que ele faz é transformar uma coisa parada em uma coisa em movimento, que é muito legal, né? E não é assim, tipo, mexer a boquinha que nem aquele lá. Vocês vão ver, não é mexer a boquinha, é animação de verdade. Tanto que o cara estava fazendo isso, ele estava fazendo frames assim sequenciais, e depois provavelmente ele ia jogar numa ferramenta dessa, e ia gerar um filme feito totalmente do nada. Ia mover uma até emendar na outra. Exatamente. Mesmo que tivesse assim uma sequência não exata, você pode servir como corte de câmera. Sim. Você pode fazer uma coisa um pouco diferente, né? Não ser um filme exato. Então, nesse aplicativo, você consegue colocar vários frames, ele faz a união e gera uma sequência mais fluida. Aí você teria que fazer essa edição num programa de imagem, né? Um Filmora da vida. Entendi. Ó, por exemplo, agora ele vai gerar o filme. Vamos assistir o filme, então. Olha lá. Tá vendo? Eles estão se mexendo ali, ó. As pessoas estão passando, tá vendo? Ele pegou aquela imagem e fez isso aí. Ele botou até um boné de osso no caveira. Depois a caveira vai virando um boné, tá vendo lá? Ela vai se transformando. Né? Tá, mas é muito perfeito, né? Nossa, muito.
Mas E rápido? Foi muito rápido. É muito rápido, é só 4 aplicativo segundos, é 4 segundos só. Peraí, Esse mas eu aplicativo digo... é independente do outro. Não, é independente, é que você usa a imagem lá para fazer esse aqui. Tá, mas Aqui- eu posso pegar qualquer imagem, não precisa ser de Não, lá. pode pegar pode pegar uma foto e ver o que acontece. Pode. Curioso que ele dá uma distorcida na caveira alta para colocar parece um boné no final. Então. E esse, É. Ô, e esse, pessoal, essa gera... eu vou pedir licença para vocês, mas eu vou abandonar o barco pelo horário. Mas eu gostei muito da aula. Também vou ter que sair daqui a pouco. Olha esse aqui, ó. É rapidinho, dá uma olhada. Ele fez um outro filme que sai uma pessoa dentro da caveira, ó lá. Nossa. Olha lá. Só uma pergunta, Luizão. Isso foi gerado agora? Agora, né? Agora. É que eu apertei 2 vezes e aí deu 2 filminhos, entendeu? Caramba, é muito rápido para fazer. Rápido. É rapidinho. Legal. É rápido. Gente, eu também vou ter que ir saindo, viu? Vou acompanhar o Henrique. Valeu, muito bom vê-los. Luizão, muito obrigado. Até Se a precisar. próxima vai ser sobre o quê? Vai ter outro? Sei lá. A outra vai Foi ter sobre o você Mid ver. Journey, depois vai ter agora sobre o Final agora Journey, você né? estimulou, vamos lá. Ó, A gente faz uma vaquinha, tá bom? Eu fico dando aulas de inteligência artificial. Agora vou pesquisar outros softwares. temas. Vira Adorei. motivo para fazer reunião. Adorei. Bom. E é um motivo E para qual ver foi o todo mundo software que também. você É isso aí. usou? Falou, Mariano. Valeu, Mariano. Falou. Tchau. Tchau. Ô, Mariano. Luizão, qual foi o software que você usou para fazer aquela dublagenzinha, Lê? Você pegou o... Então é um outro softwarezinho. Esse é tudo na internet também, né? Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Esse aqui, ó. Esse chama Estúdio IDI, uma coisa assim. Estúdio DID. Essa imagem aqui eu misturei. É que eu não mostrei isso para vocês, mas depois, outra vez eu mostro. Eu misturei a minha foto com a foto do Steve Jobs. Aí deu esse cara aqui. Você pode fazer mixar fotos. Então, pessoal, hoje a aula vai ser sobre o Midjourney. E ele está falando conforme o que você... eu fiz a minha, eu gravei o meu áudio. E ele articulou conforme o seu áudio. Ele articula conforme o áudio, exatamente. Isso aqui eu fiz para uma amiga minha, que ela é poeta. Ela declamou uma poesia. Carta de amor. Com a voz dela. Será amor o esperar de uma data? É que aí deu uns errinhos ali no rosto, mas assim, eu fiz o avatar. Ela mandou o texto e eu. O avatar você fez no Midjourney. O avatar eu fiz no Midjourney. Para aplacar o calor. Ele faz a voz é dele e ele faz essa. Mas você baseou no rosto dela. Sim, eu peguei uma foto parecido. dela. Legal. Ele faz desse jeito Pixar, né? Não, sim, mas... Que foi o que eu pedi para fazer, né? Legal. Mas eu podia pedir para fazer um estilo outro e ele faria outro. É que eu pedi nessas animações da Disney, né? Legal. Aquele filminho Luca, sabe? É nesse estilo que eu pedi. Legal. Nossa, muito legal, Luiz. Muito bem. O céu é o limite. Eu achei que esses bonequinhos o pessoal fazia assim, na unha. Agora que eu vi, o computador faz tudo para os caras. No caso ali, por exemplo, essa plataforma, eu fiz coisinhas pequenas. Por exemplo, essa narração dela aí tem 1 minuto e meio. É pago. Esse software é pago. Mas é $5, é uma coisinha assim. Aí você compra assim, a quantidade de minutos. Então, o meu lá foi segundos que eu falei, né? Então você pode fazer narrações maiores só que a imagem, ela não passa muito daquilo. Nesse software, ele só mexe um pouco a cabeça e o que ele faz legal é adequar o lábio, né? Ela dá direitinho. Então, fica bem perfeito isso, né? E é sempre uma pessoa. Se eu quiser colocar, sei lá, 3 pessoas e cada um falando uma coisa, aí já não... Não que você pode jogar um áudio, aí mais. Você pode até ter 2 pessoas, elas vão falar juntas, assim, o mesmo áudio. Aí fica estranho. Mas... Muito bom. É isso. Muito legal mesmo. Gostaram aí da... Se vocês gostaram, então, curte aqui o like, clica no sangue. Vou passar... Dá o joinha. Ô, Luiz, só uma última dúvida. Para você pegar essas sequencinhas de fotos, falando, etc., e qual programa que você acha que é legal para juntar tudo e fazer um filminho, por exemplo?
Eu acho que até existe de inteligência artificial para isso, mas eu uso o Filmora, que é um software de edição de vídeo mesmo, né, de filme. Filmora? Filmora. Okay. E é software, é um aplicativo ou é online? É software, não é online, é software. Aí você baixa, aí você vai juntando as sequências, bota o som. Aquela a aula que eu gravei, eu editei lá. Aquelas entradas, o som, aquele somzinho de criancinha que tem no fundo. Eu editei o vídeo nesse software. Muito legal, Luiz. Muito legal mesmo. Obrigado aí. Mas aí depois você manda aí o teu Pix pra gente te ajudar Imagina. Te ajudar nessas horas que você gastou tudo aí com a gente. Tranquilo. Exato. Valeu, obrigadão, Luizão. Valeu, moçada. Tchau, pessoal. Então, aproveitando que a gente está aqui nos preâmbulos, enquanto o Fred não chega e mais alguém, eu queria aproveitar e fazer algumas observações e correções sobre a aula que eu dei da outra semana. E contar para o Pimon que ele pode usar o Bard, que o Bard vai ajudá-lo em todas as coisas que ele precisa. Ótimo. Principalmente porque ele procura no Google e ele então está atualizado. Então vamos lá, como eu estava dizendo, né, eu queria colocar algumas correções com relação à primeira aula. Explica tudo que o Fred perdeu. Fala a verdade, a data do ChatGPT não é mais setembro de 2021? Não é. E a versão 4 do ChatGPT realmente ela é atualizada. Se você perguntar lá, ela vai dizer que é o rei Charles, não o ceguinho, mas o Charles III, o rei da Inglaterra. E vai dizer que a Argentina ganhou a Copa e tal. Mas ele não sabe informar aquelas questões que o Pimon e que a Dani tinham perguntado na outra aula. Que o Brasil foi eliminado na Copa Feminina. Isso aí ele já não sabe. Ainda não está sabendo. Ainda não está sabendo. Mas o que é muito interessante... Mas ele já faz o L. Já. Mas o que é interessante é que o tal do Bard, vocês lembram do Bard? Bard Simpson? Então, o Bard, ele é muito bom. É o do Google. É o do Google. Ele faz umas coisas muito boas. Quer ver? Eu vou compartilhar aqui com vocês vão entender o que eu estou falando. Você andou testando ele? Andei testando. Eu fui em todos os aplicativos para testar. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Tá, então eu vou entrar aqui no Bard. Vocês estão vendo, estão vendo a tela? No Bard, estão, né? Então, olha só, o que eu fiz? Eu fui lá, fiz a pesquisa que o Henrique Pimon queria e que a Dani também tinha perguntado. Então, eu comecei perguntando se ele tinha familiaridade com planos urbanísticos. Ele respondeu que sim, falou para que serve, quais são os objetivos, tal. Legal. Aí eu perguntei, então, você conhece o plano diretor de Florianópolis? Aí ele falou, sim, foi aprovado em 2014, contei essas coisinhas resumidas e tal. Beleza, então vamos continuando. Você possui conhecimento sobre alguns dos itens relacionados ao uso e ocupação do solo constantes neste plano? Aí ele respondeu que sim, que tem diferentes zonas de uso, que estabelece parâmetros de densidade, que contém direitos de preservação do solo e tal. Aí eu perguntei para ele, você consegue me descrever quais são as zonas de uso presentes neste plano? Aí ele respondeu lá, residencial unifamiliar 1, multifamiliar R2, misto... Errou! Errou? Redondamente. É o de 2014, hein? Não é o atual. Errou. Bom, então vamos lá. Vamos Segue seguir. adiante. Isso é bom porque você conhece, eu não conheço, então assim. Aí vamos seguindo. Aí ele falou mais um montinho de coisinha aqui, eu perguntei. E se eu lhe perguntar sobre um bairro específico do município de Florianópolis, você pode me dizer as diretrizes de construção deste local? Aí ele falou que sim, que podia. Eu falei, então beleza, então bairro Agronômica. Aí ele mandou lá, que o bairro Agronômica está localizado no centro, tem uma população de tal, e não sei o que, e falou um monte de coisa aí. Que limita o 330 a 12 metros. Ok. Aí eu posso ser mais específico? Eu tenho um terreno de 500 metros quadrados na rua Padre Schrader, no bairro Agronômico em Florianópolis. Consegue me informar as diretrizes de uso e ocupação do solo deste terreno? Aí ele começou a descrever que a zona residencial é R2,
a altura permitida é 12, papapá, e falou isso aqui, quantidade de vagas de estacionamento, dependendo do tamanho do edifício e tal. Aí eu perguntei, consegue me dizer os coeficientes de uso e taxa de ocupação aplicáveis a este terreno? Aí ele falou lá, o coeficiente de uso de ocupação para ter casado no Lampado Schroeder, no bairro Agronômico, é coeficiente 2, taxa de ocupação 60. Ele até fez a continha. Isso significa que pode acomodar 1.000 metros quadrados de área construída, em 300 metros de terreno pode ser construído. Aí eu, ok. E os recursos obrigatórios? Você consegue me descrever? Aí ele falou, ok, há recursos obrigatórios, tal. E falou aqui os valores. Então, assim, ok, pode ser que ele esteja enganado, mas ele pesquisou, porque afinal ele está ligado no Google, né? Se esse negócio está disponível na internet, ele entra e responde, né? Mas realmente é perigoso, porque outra, uma resposta que parece bem consistente. De qualquer forma, ele sempre avisa aqui no final, né? Que é importante verificar, né, as diretrizes mais recentes. Não é para sair fazendo projeto só por conta dessas informações, né? Mas de qualquer forma, ele será tem que informação. Ele fala o que é computável, o que não é computável, porque uma das grandes chatices, né, de você ficar fazendo lei é você faz um malabarismo, né? Bom, os incorporadores acabam fazendo, né, se área de ático entra, não entra, áreas de... Ele não chega a fazer... Bom, você não fez essa pergunta, mas eu imagino que pode ser um pouco específico demais, né? Você tem que falar, Alexa, você é uma incorporadora. Isso, o importante é que assim, como uma incorporadora. Isso tem que estar em algum lugar, né? Está no documento isso? Está no documento da lei? Tem como ele pesquisar isso? Se tiver, a princípio ele pode chegar, né? Na verdade, o plano diretor de Florianópolis, por exemplo, tem alguns artigos que falam sobre o que não é computável. Então, precisa ser da área para saber o que é computável. Então, vamos perguntar aqui. Pergunta alguma coisa que eu vou digitar para ele aqui. O que a gente pode perguntar nesse sentido? Posso construir Vamos lá. no pavimento ático sem que isso seja considerado área computável? Considerado área computável, né? Área computável. Está dentro do assunto, né? Vamos ver se ele lembra, né? Porque isso aqui eu fiz semana passada. É possível, no entanto, é importante verificar que a altura do ático deve ser inferior a 1,80, o pavimentado deve ter uma área inferior a 100 metros, o pavimentado não pode ser habitado. Caramba, 1,80 m a altura do pavimento? Gente, isso só está me mostrando que essa pesquisa não pode ser feita dessa forma, porque não é um errinho ou outro, desde lá das zonas da cidade não tem nada a ver com aquilo, sabe? Uhum. Então, exatamente assim. Isso aqui é muito bom para algumas coisas, né? Mas outras coisas precisam ser checadas. Esse bardo está desafinando aí, né? Esse bardo tá. Mas assim, ele tem o mesmo funcionamento que o ChatGPT. Né? Como eu falei, ele constrói as frases de acordo com a melhor forma para que isso apresente um resultado para você. Não quer dizer que seja correto. Né? Para isso você tem que checar, né? Aquelas zonas lá, se eu não me engano, elas são muito mais semelhantes ao plano diretor de São Paulo do que o de Florianópolis. A gente não tem numeração de zona aqui, Z1, Z2, não tem. É só descrição mesmo e... Ele não numerou zona, na verdade ele disse que R2 de multifamiliar e R1 de unifamiliar. Né? Ele não numerou a zona. Então, mas ele criou ele criou mesmo essa nomenclatura, porque não tem aqui, sabe? Certo, ele pode justamente... juntou... Está mais para cima, Luizão. Então, ele pode ter se baseado justamente nas coisas que ele tem de informação ali. Aí. E aí ele fala, então toda zona residencial unifamiliar vai ser R1 e pronto. Então ele põe isso na frente, né? Pode ser isso. Isso aí não tem indústria em Florianópolis, não tem área industrial. Eu fiz uma pesquisa também aqui em Limeira também, que é diferente, e ele respondeu diferente, né? Olha só, voltando aqui, eu fiz uma pesquisa diferente aqui, por exemplo, eu coloquei aqui a minha rua em Limeira e perguntei as mesmas coisas já diretamente, eu não fiz aquela historinha toda, eu já fiz um boa tarde e já fui de cara perguntando se ele sabia me dizer essas informações. Qual é o coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, vigente pelo diretor de Limeira para a rua de Val Constantino Polato, Jardim São Paulo, que é onde eu moro. E aí ele já respondeu de cara, ele nem precisou daquele preâmbulo todo.
coeficiente tal, né? 2,5, taxa de ocupação 70%. Vou checar porque eu também não conheço. Né? Aí eu comecei a perguntar recuos e tal. 5, 3 e 2. Aí assim, achei estranho, porque aqui a minha casa só tem recuo de um lado, mas. E não Engraçado que é diferente, mas os dois também. Né? Aí eu perguntei, aí eu fui perguntando mais coisas e tal. Enfim, para perguntar se era obrigatório o recuo dos dois lados. Porque já que eu adotei aqui de um lado, eu queria saber se, né, se tem alguma coisa na lei que diga que não, né? E aí, na verdade, perdão. Os recursos obrigatórios são distância mínima. Aí eu perguntei, se de esquina, que geralmente é diferente, ele falou que são de um pouco diferentes tal, que tem ali um frontal lateral, 3 metros de alinhamento frontal na esquina, para permitir a construção de um canteiro de flores, uma faixa de pedestre. Provavelmente isso não existe. Né? Ô, Luizão, se tu der o número da lei para ele pesquisar, talvez ele consiga acertar melhor, tu acha? Eu acho que sim. Agora, por exemplo, ele pode, por exemplo, aqui, eu perguntei qual é a zona do plano diretor que está inserida na minha rua. Ele falou que é a zona residencial 1, ZR1. Pode ser que seja um padrão na cabeça dele responder sempre ZR1 quando é a zona residencial de baixa densidade. Né? Mas, enfim. Aí eu pedi para ele fazer uma tabela, que eu queria que ele tivesse aqui umas informações e tal. Enfim, eu fui testando ele para ver esse tipo de resultado, né? Então, assim, ele chegou mais longe porque realmente, como ele está ligado no Google, ele busca. Se tiver a lei aí na busca na internet. Né? Luizão, pergunta para ele, então, tanto de Limeira, mas talvez de Florianópolis, talvez seja mais fácil, porque o Pimon vai ter mais fresco isso. Qual que é a lei que ele tá puxando essas informações? Para a gente ver se. Você falou que era 2014 lá, mas você fala o número da lei, daí acho que o Pimon consegue cruzar. Como isso aqui ficou aberto, ele está demorando para carregar, estou dando uns refresh aqui. Que achei curioso. Ele fez R1 em Florianópolis, R1 em. Eu vou perguntar aqui, eu vou perguntar aqui que é o que está aberto aqui. Qual é a lei, né? Isso? Qual o número da lei? Mas tu sabe qual é a lei? Não, mas aí a gente aperta aqui e o Google, ele vai para o Google. Lei 2009. 2009. Para lá. Antiguinha, né? Se eu clicar pesquisar no Google. Prefeito de Limeira tem que ser. Prefeito de Limeira tem que ser. Lei que regulamenta o plano diretor. Agora ele vai para o Google, olha lá. Instituto Produtor Territorial Regional, setembro de 98. Mas a lei complementar de 442 de 12 de. Nossa, não atualizaram, porque o Estatuto das Cidades fala para ter uma atualização de 10 em 10 anos, né? Acima de tantos habitantes, né? Não sei se. Caixa. Mas é uma metrópole, é a Grande Campinas. Grande Limeira, que é a verdade. É Grande Piracicaba aqui, a gente foi rebaixado. Piracicaba. Então, é isso aqui, ó. Ele foi buscar na lei. Uhum. Pergunta sobre a lei de Florianópolis, porque como ele deu informações erradas, seria interessante saber se ele está sabendo qual é a lei, né? Eu estava só checando aqui, ó. Aqui chama ZR1, sim. Aqui chama ZR1 e ZR2. Né? Vocês estão vendo aí, né? Tá pequenininho, mas dá para ver, né? Eu pesquisei até sobre. Achei. Vamos lá. Qual é a lei? Regulamento. Não, qual é a lei do plano diretor? Isso. Fala para ele escrever a lei como se fosse o Machado de Assis, cara. É mais legal. Boa. Fica muito sério, pô. Coitado, o bicho é meio burrinho, mas ele sabe mais que você. Ele não sabe, mas ele fala com convicção, né? Ele fala, exatamente. Ele mente não dá a bola fora, assim. Ele não deixa a margem. A lei foi aprovada em 2014, tal. O plano diretor, lei complementar, 4 de fevereiro de 2014. Está disponível no site da prefeitura. Pesquisar no Google. Ô, Luiz, tá certo, não precisa pesquisar, não, eu sei. É isso mesmo? Só faz, então, baseado nessa lei, quais são as zonas. Boa. Talvez consiga direcionar ele para ele. Para ele corrigir aquela. Quais são as zonas urbanas da cidade, né? Ou qual é como se zonas de uso? Zonas de uso e ocupação. Titubeou, hein? Tá indo lá. Estamos fundindo a FUCA. Ele foi de voltou novo. Para o R1, R2, M e ZR. Ajudar ele não está ajudando muito.
Ele está insistindo, ele tá insistindo. Eu perguntei para ele qual era o melhor jogador de futebol. Ele começou por Maradona. Eu falei, então você está equivocado. Aliás, ele listou alguns lá. Messi, um tal de Messi. Não, daí do Maradona ele acertou, gente. Vamos combinar, né? Não acertou. Não acertou, não. Nossa, Maradona é só genial. Ele morreu. Para a pessoa ser tão boa, tão louca, tão drogada. Pelé, entende? Pergunta se a Alexa conhece o Mário. Ai, meu Deus. Poder assim, não me chama, para de me chamar de Alexia, porra. Alô, Mário? Cadê você? Mário, você está entre nós, Mário. Mário! Não, gente, ele está atrás do armário. E aí, Mário? Tudo bem? Tudo certo? Tudo bom, bom revê-los. Maravilha. E aí, Marião? E aí? Aí, pessoal. Beleza? Beleza. Um abraço aí para todo mundo. A gente se rever, né? Viva a internet. Viva a internet. É isso aí. Então, meus queridos, podemos então passar para o Midjourney? Vamos lá. Então, essa questão aí do chat GPT /Bard, é isso aí, quer dizer, tem como aprofundar em alguns assuntos, porque o Bard ele pesquisa direto no Google, né, e tá tudo lá, né? Tá certo, então.